Olá e seja muito bem-vindo a mais um CTA, o Cast to Action, um programa que transforma a conversa em ação. E hoje a gente trouxe um nome que, para você que não sabe, esse nome que a gente trouxe hoje, você ainda não viu na sua tela, 80% da galera que a gente trouxe para conversar aqui foi mentorado por ele em algum momento, e esse é o tamanho do podcast do convidado que a gente tem hoje. Hoje a gente vai falar com o Fábio Ricota, da Agência Mestre. Desde que eu lembro que eu comecei a entrar nesse mundo, 2015, ele não estava começando, ele já estava lá. Então a gente tem uma conversa até de mudanças de mercado, retrospectivas e futuro muito interessante para acontecer aqui. Meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou diretor de operações do Mosquite. Eu sou Alberto Brandão, Product Manager do Mosquite. Ricotinha, muito obrigado por aceitar estar aqui Valeu, com a gente. Seja bem-vindo. me chamou de velho, cara, me chamou de velho de um jeito extremamente educado, né? Mas eu Quando posso eu comecei, ele já tava lá chamando de velho de jeito bem educado. Eu posso ser menos educado. Lá em 2015 ele já tinha cabelo branco. E já tinha cabelo branco. E hoje tá pior, né? Tá, Mas é novo, isso aí. tá novo em folha. Prazer estar Que aqui, isso. gente. Valeu. Porra, Valeu vai pelo ser convite, pela insistência, né? Que e pela agenda difícil ter esse persistência. homem. Gostaria de ter uma agenda um pouco mais flexível. Não queria. Não, a tua agenda significa que tu tá fazendo certo. Essa é a bom, vantagem. que bom, Com certeza. isso É aí. o problema bom de ter. É exatamente, cara. Mas que bom que a gente resolveu. Tá E estamos não tá? aqui, né? É isso aí. Show demais, cara. Então eu tô bem empolgado com o programa de hoje. Então, sem muita delonga, eu já quero começar trazendo o que é importante pra gente pra levantar no programa inteiro. Verdade ou mentira? Opa! É o seguinte. Nesse quadro aqui, a gente usa ele muito pra... É mais a diversão nossa do que da galera. Eu gosto muito disso. Que eu quero duas histórias. Uma é verdade e outra é mentira sobre você, sua vida. Enfim, o que você escolher. E até o final do programa a gente deve fazer algumas perguntas tendenciosas para chegar no final e descobrir qual que é a verdadeira e qual que é a falsa. Boa. Bora? Bora. Vamos. Bom, cara, eu não podia deixar de começar por uma primeira voltada a vendas, né? Eu acho que pra ajudar vocês aí nesse sentido, os caras ficam analisando, né? Eu até tava olhando os episódios, o que os caras ficam de olho, olhou pra baixo, olhou pro alto, né? Gaguejou, não, Vamos ver se ele cruza o braço, vamos ver. Olhou pra baixo, Vamos enfim. ver Vou ficar assim, ó. Microexpressões. Vou ficar o tempo inteiro assim, só pra eles não olharem. Então vou ficar assim, ó, né? Estamos aqui metaforando. Mas, cara, eu acho que é uma das histórias clássicas, assim, de vendas que a gente tem lá na Mestre, que foi uma venda que eu realizei. Foi, acho até onde eu me lembro, a maior venda da história da Mestre para um dos grandes varejistas do mercado. E nessa oportunidade de vendas, foi uma sucessão de contatos, né? Então, a gente tinha uma parceria com uma agência bem no comecinho da Mestre, lá para 2010, né? 2011. E uma pessoa que estava nessa agência, ela saiu da agência, rodou um pouquinho o mercado e aí foi para esse grande varejista. E lá, essa pessoa chamou a gente para bater um papo. Essa história de indicação, né? Vem aqui, vamos conversar Vamos lá, e tudo vamos mais. tomar um café. A gente foi lá, tomou um café, literalmente, explicou o que era o projeto, queria um projeto nosso, não era uma concorrência, cara, apresenta que a gente tá querendo realmente contratar. E aí eu fui, montei aquela apresentação e eu fiquei com medo, né? Tipo, cara, o preço aqui tá dando alto, porque os caras me pediram, vai ficar caro, né? Me lembro direitinho, cara, era um orçamento mais ou menos uns 35 mil por mês. Eu falei, cara, é muita Nessa grana época pra ainda, mim, cara, pô? que era projeto de 3.500, 5 mil reais. Falei, cara, os caras vão pagar uma bala, mas eram 5 sites que a gente ia fazer ao mesmo tempo, uma volumetria absurda. Falei, cara, eu vou pôr. Só que aí na hora que eu fui colocar o valor, eu falei assim, cara, eu acho que 35, os caras vão rir da minha cara. Sabe quando você tem aquele feeling de vendedor? Vai parecer barato demais. Quando você pensa com o bolso do cliente, né? Aí, cara, eu falei assim, não, vou arredondar, vou deixar bonito, né? Vou deixar 50, porque aí, cara, 50... Aí margem pra cima, margem pra baixo. Assim, 35 é mais ou menos que minha planilha meia boca deu, vou jogar na casa dos 50. Aí eu me lembro certinho que eu tinha marcado a reunião com eles, com essa pessoa, só que essa pessoa tava doente. Era uma moça, pra eu não falar o nome e não ficar aberta aí pra pessoa poder saber, né? Mas era uma pessoa lá e ela não ia poder participar. E quem ia ser o diretor dela. E aí eu não conheci o cara. Então é uma pessoa que você não teve contato, você não participou da reunião, fui lá, fiz uma apresentação super técnica e tal, não sei o quê. Bem a de preço, né? Bem a reunião de preço, tudo tal, assim, não sei o quê. E aí eu apresentei pra ele, então o valor ficou em 50 mil por mês e tal. Sabe aquele suador que deu de falar os 50 mil por mês? E aí a história termina nele olhando pra minha cara, do jeito que eu tô olhando pra você e falar, você está confortável com esse preço?
Aí eu falei assim, Ele falou assim, então tá fechado. É nessa hora que eu falei assim, puta merda, eu devia Cobrei ter botado pouco. 70 pau, 80 pau, tinha fechado, cara. Cobrei pouco. Saí com a sensação que eu botei a mais e que cobrei pouco. Então, cara, foi um ponto meio frustrado, assim, meio de sucesso. Mas é uma boa escola Mas isso aí, tá? É uma boa escola de precificação Enfim, isso aí. Mas foi uma história maluca aí. Não sei se vocês acham que vai ser verdade, ou partes dela talvez sejam verdade, outras não. Mas pra gente o que importa é que a gente tem que a história que é completamente verdade. Esse que é o difícil. Então. Esse que é o difícil. E aí tem a outra história que eu separei aqui pra vocês também, que foi voltada à história da marca Mestre. As pessoas às vezes não sabem de onde que surgiu a marca Mestre. A gente começou como Mestre SEO e depois, 2013, se não me falha a memória, a gente transformou em agência Mestre para aumentar o portfólio de serviços, que hoje a gente oferece mais serviços lá dentro de casa, além de SEO. E, cara, eu sempre fui muito fã de mangá, desenho e tudo mais. Não sei o quanto a galera aí de casa assistia, né? Dragon Ball Z, Tartarugas Ninja. E, cara, se você começar a prestar atenção, praticamente todos esses desenhos têm um personagem chamado Mestre. Então a gente tem o Mestre Miyagi, do Daniel San. A gente tem o Mestre Kami, do Dragon Ball Z. O Mestre Splinter. Cara, e eu curtia. Mestre dos Magos. Literalmente tem o Mestre dos Magos. Qual que é o último mestre que tá faltando agora? Mas enfim, a gente decidiu, né, por gostar dessa linha dos quadrinhos, principalmente do Mestre Kami ali. Eu assistia Dragon Ball pra caramba. Assisti todos os episódios. Levantou a mãozinha na Dikidama. Fiz o Dikidama. Fiz a Dikidama. Aqui só tem nerdola, né? Tá? Só... tranquilo. Então quem entende aí das antigas. E aí, cara, a gente escolheu, bem na época tinha que decidir um pouco do nome. Eu achava que trazia uma identidade legal pra gente o nome de Mestre, escolhemos Mestre e, inclusive, no nosso Culture Code existem os 6 mestres lá listados, como sendo os detentores da cultura dos nossos 6 valores. Então, até hoje eu olho e falo, cara, aquilo que a gente escolheu, ainda fica nessa linha dos mestres, mas continua no nosso Culture Code, não assisto mais tanto desenho, né? Mas espero que um dia meu filho assista, eu consiga passar pra ele, tipo, um Dragon Ball, vem ver aqui o Goku das antigas, né? Quando ele era pequenininho, com o rabinho ainda, né? Andando na nuvem. Enfim, mas a origem do nome Mestre vem dessa linha do mangá, de uma linha que eu gostava, né? A empresa era minha, vou fazer do jeito que eu quiser, quem manda sou eu, né? E coloquei desse jeito, depois a gente foi mais transformando um pouco, ressignificando esse nome, não fazia muito sentido ficar contando essa história para as pessoas, né? Não é muito sexy, né? Você ficar contando essa história para as pessoas. Eu acho que é legal. Eu não sei se para vender para um advogado ele ia gostar, não sei que seja um advogado meio nerd. Esse advogado... Eu gostava mesmo, finalmente achei alguém legal. É não isso testei. aí, é isso não aí. Quis testar. É só porque ninguém tenta, é que ninguém fala primeiro. Se falar primeiro, todo mundo gosta. Mas depois antes de vocês revelarem verdade ou mentira, eu vou mostrar o Culture Code pra vocês aqui e vocês verem que talvez seja de verdade essa história. Eu não sei. O bicho tá querendo embaralhar a gente. Se você. O bicho é liso. Se é a primeira ou a segunda história aí é que vocês liso, acham como... liso. Mas relaxa, eu confio muito na nossa capacidade de dedução. A gente errou pouco. Mas quando a gente errou feio. Errou convicto. Errou convicto, é o que importa. Mas, cara, 2 histórias bem plausíveis, inclusive, e eu tenho certeza que as 2 têm artifícios de verdade, porque elas fazem muito sentido na realidade de uma maneira geral. Mas bom saber, a gente tem um bom trabalho nas mãos, mas então agora a gente vai começar com o nosso bate-bola, Beto. O bate-bola é um quadro que a gente usa para ver como é que o nosso convidado enxerga o mercado, como é que ele vê que as coisas estão acontecendo e para onde as coisas estão andando, né? E a primeira pergunta que a gente selecionou aqui já é muito boa, tá? Porque, como o Dudu mencionou, você já vem lá de trás, você conhece esse mercado de trás para frente, você fez parte disso tudo. E aí a primeira pergunta é que você pegou a grande onda do marketing digital no Brasil, a época da Rock Content, o auge do Inbound, RD Summit, você passou por tudo isso aí. E aí, para você, o que funcionava naquela época e que hoje já tá meio obsoleto, né? E o que ainda tá valendo para hoje? Cara, eu acho que não tem como não falar, a gente tava até na prévia aqui falando um pouco sobre o e-mail, né? Acho que é um dos canais, assim, que sempre funcionou, sempre foi de muito destaque. Mas hoje eu acho que a gente tem mais dificuldade com as taxas de abertura, com fidelização de cliente através do e-mail. Eu acho que com o surgimento mais das redes sociais, no primeiro momento, e vou falar uma derivação do sistema de mensageria ali com o WhatsApp, eu acho que deu uma boa caída, né? Eu acho que a performance também de anúncios
cara, ficou muito mais competitivo. Não quer dizer que o anúncio entrega mais, mas Claro, ficou claro. muito mais concorrido. Congestionado. até, né? Congestionado, boa palavra, boa palavra. Então, cara, você disputa a atenção com muita gente sabe fazer, ficou mais caro, então não dá pra entrar e, cara, só botar 5 conto por dia que você vai performar bem. Tem muito mais gente capacitada também pra desenvolver frente ao concorrente, por exemplo, desenvolver um bom trabalho, então fica mais concorrido Todo mundo mesmo. quer o fundo de funil, então assim... É isso aí, o cliente quer, você quer, a agência concorrente também quer entregar. Mas eu acho que foram 2 canais bem afetados. Um último aí que eu vejo que teve um bom ressignificado, que perdeu uma boa tração, querendo ou não, foi o tráfego orgânico do Google, né? O SEO por conta da IA nos dias de hoje, principalmente pelo jeito com que o Google está mostrando o resultado orgânico nos dias de hoje. Ele não tem todo o impacto que tinha antigamente. Então, ali para 2012, 2010, um absurdo. Você ranquear bem, você tinha uma volumetria de acesso absurda, Insana, né? gigante. Ainda mais pelo jeito que o Google organizava até os anúncios na página de resultado dele. Era muito relevante. Então, acho que tem essa linha. Mas eu sinto muita falta do e-mail bem redigido chegar na inbox do cara redondinha, né? Uhum. Eu sinto falta disso. Mas eu acho que do outro lado também cresceram outros canais. Então, diria que falando de canais, mais ou menos nessa lógica. Agora, falando um pouco sobre estratégia / mercado, eu acho que deixou de funcionar bastante aquela história do cara tentar tomar a decisão para contratar, seja uma agência, seja uma empresa, por puro achismo. Hoje eu acho que ele tem muito mais artifício para poder entender se aquela empresa é verdadeira, real, não é real. Então a gente tem muito mais acesso, seja por um Google, seja por um Google Meu Negócio, seja pelas LLMs agora, né? Você abre um chat GPT e pergunta, pô, o cara pode escrever, nunca vi o Ricota. Sim. Quem é Fábio Ricota? Então ele vai contar um pouco da história, você pode botar qualquer empresa, ele localiza essas informações para você. Então a gente tem um acesso mais detalhado na informação e eu acho que antes essa história de você... sei lá, fazer umas coisas erradas e depois conseguir conquistar clientes numa boa, morreu ali, cara. Eu acho que a gente é muito mais exposto nos dias de hoje. Tem uma parada... A Mestre começou especializada 2008. em SEO, né? Em SEO, isso. Tá, só pra lembrar. E aí, falando de SEO ainda, existe... Eu lembro muito, assim, do SEO ser uma das paradas de marketing que eu ficava mais impressionado, porque... é a parada mais científica que eu naquele momento conhecia. Cara, tem que entender um pouco do algoritmo, mas ao mesmo tempo tu não sabe o que ele tá vendo, então tu tem que assumir algumas coisas. Mas todo esse esforço, no final do dia, era pra estar na primeira página, depois nos primeiros 3 resultados e por último no topo. Então, assim, era essa tua ordem de prioridade de evolução na coisa. E fazia muito sentido, porque, pô, tá no primeiro, no topo, é o que vai ser clicado. Era um mundo onde tu tinha que clicar para entender a tua pergunta, para ter a resposta da tua pergunta, não estava na tua cara necessariamente. E aí a gente começa a pegar anúncios que eles eram até de uma forma diferente no Google, então o primeiro resultado orgânico ele ainda significava muito e tal. E agora a gente vem num mundo onde é muito legal fazer esse experimento, que tu vai fazer uma pesquisa no Google, no celular, por exemplo, o primeiro scroll inteiro é Gemini. O segundo scroll inteiro é anúncio. O terceiro scroll começa o orgânico. Então, assim, hoje se tu faz o melhor SEO do mundo, tu tá na terceiro swipe. Assim, essa aqui é a parada. É isso aí. E como isso se traduz no... então, eu sei que não é resposta, mas... então, quer saber? Azar do SEO, não vou mais olhar pra isso mesmo, porque eu tenho que fazer o... Como é que é o nome que o pessoal tá chamando do SEO de inteligência artificial? GEO. Isso aí. Ou AEO. Então eu tenho que aparecer no Gemini mesmo. Mas, sei lá, no Gemini ele clica, não clica. Como é que tá esse pulo que tá acontecendo de aparecer de fato, né? Cara, eu acho que, assim, as pessoas olham... tem aquele olhar do abandono e... Eu diria que é bom e ruim, né? O bom é assim, se você estiver no meu mercado e você quiser abandonar, ótimo pra mim. Abandona mesmo, cara. Porque aí, assim, alguém vai fazer os 3 scrolls. Alguém vai, entendeu? Alguém não vai gostar da resposta da IA, alguém não vai querer clicar nos anúncios, como sempre aconteceu, e o cara vai pro orgânico. Que seja uma parcela ínfima, mas ainda é de graça. Ainda é um clique de graça. Então, eu acredito que o cara que abre mão dessa estratégia, ele abre mão de um grupo de usuários que vai fazer essa atividade, vai percorrer por menor que seja, comparado a 10 anos atrás, e que eu ainda acredito que vai piorar. Acho que vai piorar, o volume de acesso orgânicos ainda vai diminuir. Pô, se você, o acesso que você tem hoje, talvez você tenha daqui a um ano 25%. Esse é mais ou menos o que a gente conversa no mercado de SEO, de tão severo que vai ser essa mudança. Então, eu acho que tem que ser um canal que você vai trabalhar
para ter as suas, vou chamar de migalhas, mesmo que sejam migalhas, mas é um canal, meu amigo, que se vier, vai vir o cara certo, vai vir um cara que vai converter, e para mim, historicamente, dentro do meu negócio, para os meus clientes, o cara que vem do orgânico, principalmente fundo funil, é um cara extremamente qualificado. Eu não paguei pelo acesso dele, talvez eu tenha pago pelo trabalho de organizar a informação, mas o legal desse trabalho de organizar a informação é que os mesmos pilares que se aplicam para aparecer na busca orgânica se aplicam a aparecer nas LLMs, né? Nas inteligências artificiais. O que torna muito bom, né? Porque... Exato. Então você faz uma ação para aparecer em 2 canais. Pô, que atitude hoje você faz que é uma ação só para aparecer em 2 canais diferentes? Não, normalmente você vai lá, faz o setup dos anúncios do Google, na plataforma do Google. Você não vai aparecer na Meta por conta disso, né? Então, eu acho que é uma possibilidade muito bacana. Então, eu acho que tem que ser o combinado. Eu tenho falado bastante sobre isso, de você saber que é uma prateleira, que tem opções de colocar o seu produto. Se você não quiser colocar na prateleira ali mais de baixo, alguém vai colocar, né? Então, você tem que trabalhar as 3 prateleiras para dominar o máximo de real estate, que a gente é mais de espaço imobiliário possível. Cara, quem dominar mais espaço, quem tiver aparecendo mais, vai ganhar. É dono do terreno, É isso, né? aí. E no fim do dia, o LLM também vai buscar lá no topo. Também. Ele também vai buscar lá. Ele Mas vai sabe buscar informação o que eu lá. fico, e eu não tenho essa informação, essa informação de bastidor, se às vezes tu tem e tal, mas eu realmente fico me questionando muito como é que o Google tá se preparando para isso. Porque, cara, o Google sabe mais que a gente. Vamos partir desse princípio que a quantidade de informação que eles têm é insana. Eles sabem que caiu a quantidade de clique, eles sabem de tudo isso, eles vivem disso. É a maior fonte de receita deles. Eu fico me questionando como é que eles estão se preparando para esse movimento mesmo. Porque eles não podem nem tirar o pé do acelerador do Gemini, porque senão eles estão matando o negócio daqui a um ano. Mas o negócio de agora também tá sofrendo, então, né? Mas a treta do Google aí, até trazendo alguns dados aí para vocês, saiu uma pesquisa, se não me falha a memória, de agosto de 2025, é uma das últimas que tem no mercado. Uma empresa chamada SparkToro pegou os dados de uma empresa chamada Datos, que eles pegam informação de clickstream, né, que é acessos de visitantes em sites. Eles conseguem pegar essas informações de vários lugares diferentes. E eles mediram que o tráfego do Google não caiu. O tráfego do Google se mantém estável, isso lá nos Estados Unidos se mantém estável, enquanto o do ChatGPT, por exemplo, está crescendo. Então, um canal não eliminou o outro, que era o maior medo no primeiro momento. O primeiro medo, a galera vai deixar de usar o Google para usar o ChatGPT? Não. Então, as pessoas estão usando de forma combinativa. Tá? Então, eu continuo usando o Google para algumas coisas e estou utilizando o ChatGPT para outras atividades. E aí, partindo desse pressuposto, o que eles estão fazendo? Eles estão acostumando, e você vai começar a notar a partir do momento que eu falar, eles estão acostumando o usuário para o próximo movimento. Então, qual foi o primeiro movimento? Eles colocaram a parte de inteligência artificial no topo. Essa é a colapsada, mas no topo. Colapsada, mas no topo. Tá? Então, esse foi o primeiro grande movimento do Google. Uma galera, isso para algumas buscas no início era para isso, e primeiramente no celular. Então, eles começaram a exibir essa informação. Então, você começou a acostumar com aquilo ali. Show? Eles montaram algumas pesquisas, ninguém sabe se é verdade ou não, falando que os usuários do Google estavam adorando. A partir daí virou tanto o desktop quanto o celular aparecer nessa caixinha, mesmo que colapsada. Aí eles adicionaram agora um botão mais recentemente, vou chamar de mais recentemente, né, que eu sou meio velho, né, então mais recentemente para mim é menos de um ano. Cara. Eles botaram um botãozinho chamado AI Mode, né, modo AI, que aparece tanto no celular quanto no dispositivo. E caso alguém não tenha notado, isso aparece na home do Google. A página mais vista, basicamente, do mundo é a home do Google. Então, lá existem várias histórias. Cada botãozinho que eles põem a mais lá tem que ter um significado absurdo. Então, hoje não tem mais só aquele botãozinho de pesquisar, que era o famoso I feel lucky, né? Eu ia dizer, tu tá me dizendo que eles vão trocar o estou com sorte. Eles trocaram. Você pode abrir. Eles trocaram. Abre no desktop, tá lá escrito. Você pode clicar e direto ir pro AI Mode, que vira quase um chat GPT. Entendi. E eles lançaram agora, faz 2 semanas nos Estados Unidos, quem faz busca por padrão já está indo para o AI Mode. E a última atualização dos últimos 3 dias que eles fizeram, inclusive, dados ultra recentes do nosso momento aqui. Quando você clicar globalmente, quando você clicar naquele informação colapsada, ele vai direto para o AI Mode. E você não consegue voltar para os links tradicionais. Tá fazendo isso agora. Então ele já está te jogando para aquela experiência. Então eles vieram, cara, botando a experiência na nossa cara, no nosso dia a dia, aos pouquinhos. E a grande treta da história não é se é o resultado orgânico ou não. Eles estão nem aí pro cara se eu tô mandando tráfego pros sites. O problema é a publicidade. Que não pode cair. Então, eles estão ainda desenvolvendo formas de monetizar em cima do AI Mode, porque senão o balanço do Google vai vir com uma informação, né, com um valor. O Google faturou bem menos. Então,
Pra mim, o game tá em como que eles vão transformar a plataforma de anúncios dentro do AI Mode de uma forma que não tire a confiança do usuário. Mas é que ao mesmo tempo que o Google, na verdade, assim, a única coisa que tem em comum entre o orgânico e o pago é que a ação que é esperada é a mesma, que é o clique. Sim. Não é a busca. Isso. Em tese, né? Não é sobre a busca, é no clique da coisa. E aí, cara, eu pago pra, indiferente se meu trabalho é bom ou ruim de SEO, eu tô aparecendo rápido ali e tal. Só que a percepção que eu tenho, eu não tenho esse dado, se tu tem é muito bom, que não era nem a busca que diminuiu, mas o clique. A quantidade de vezes que tu vai clicar no que tá ali, porque às vezes tu já recebeu a resposta direto. E aí eu acho também que eles vão ter que ver como colocar a receita vindo dali e talvez sem depender de clique. Que é outro ponto que é curioso, assim. Se você for ver o modelo que o ChatGPT agora também tá... Eles estão... conversa de bastidor, né? Parece que o ChatGPT... Eles anunciaram que vão ter um modelo de anúncio e a proposta deles era cobrar $60 por 1.000 impressões da sua marca. Que é tipo, deixa eles no maior nível, mais caro que uma televisão, por exemplo, que eles estavam falando dessa forma. E aí você começa a pensar, qual que é o modelo? Porque é isso que eles estão entregando para algumas empresas lá nos Estados Unidos para começar os primeiros testes. E eles estavam pedindo um mínimo de investimento de $1 milhão para a empresa que quisesse entrar nesse primeiro teste. Para ser meu beta. Para ser meu... Nem beta, né? Vamos botar o mais rústico possível, porque parece que eles não vão ter nem painel nesse primeiro momento, eles não têm nem painel para você ver em que consulta que foi. Mesmo. Vamos botar o dinheiro, a gente vai enfiar em algum lugar esse $1 milhão, você vai ter que confiar na gente, entendeu? Então, aí a gente tem que olhar para o Google, se eles vão para uma linha de impressão. O ChatGPT já anunciou que quando for transação, que passar pelo checkout deles, eles vão cobrar 4% do checkout. Então, vai ter um cortezinho. O Google já anunciou que eles não vão fazer isso. Então, vai começar uma briga de mercado para ver qual que vai ser o melhor modelo. Provavelmente o caminho vai ser a compra direta. Antigamente era o clique para ir no site, carrinho, fecha. Isso. Provavelmente o caminho agora vai ser compra direta lá por dentro, né? Eles serão o próprio carrinho, o checkout. Isso ia ser um plot twist bom. Ou então um botãozinho para destravar a sugestão da sua marca em um possível problema. Olha, então aqui, eu vou te recomendar algumas marcas que eu conheço e algumas marcas que são patrocinadas. E aí, para cada clique que ativar e exibir a sua marca, eu vou cobrar de você, Mas quando você pensa em assistente, faz todo sentido você poder falar assim, eu quero saber, tirou a foto da tua parede, falou, eu quero saber qual modelo de televisão encaixa aqui. As melhores são essa, me compra LG não sei o quê. Aí já faz o fluxo por ali dentro do... Porque a Amazon já desbloqueou a compra que tu nem percebe, né? Então, assim, tu botar um pouquinho mais disso tá fácil. Mas seria até esse uso da Alexa, o uso ideal da Alexa, né? Acabou meu papel higiênico. Alexa, manda papel higiênico. Todo mundo aí com a Alexa ativando em casa agora. Mas... Pode falar, Alexa, desligar. Errou todo mundo, né? Mas aí acaba sendo esse mesmo uso, só que num nível massivo para várias outras empresas e tal. Dentro do próprio ChatGPT, do Gemini e tal. Sim. Tem um meme muito bom, inclusive, que o cara tá gravando, ele fala assim, Alexa, você tá me ouvindo? Ela responde, não. Eu achei muito bom esse meme. Mais uma perguntinha do bate-bola, que essa que eu tô bem curioso mesmo. Se tivesse que apontar uma coisa que separa quem entende de marketing mesmo, e em todos o que significa marketing, de quem só repete fórmula, qual é? Qual que é essa coisa que separa essas duas pessoas, esses dois profissionais? Cara... Essa eu nunca respondi na minha vida, né? O que separa, velho? Dando um pouco de contexto até sobre essa pergunta, porque é muito comum hoje a gente ver uma porrada de profissional e etc. de marketing, que não necessariamente é ruim, mas ele só tá... Mas ele também não é bom. Mas esse é o ponto. Ele também não... Tipo assim, ele só tá seguindo um playbook, alguma coisa específica, sem levar um monte de coisa em consideração, e isso diferencia muito de alguns profissionais que a gente e pode conhece. acabar queimando os bons profissionais. Exato. Vai ficar aplicando fórmula em situações que são muito específicas, aí dá errado, aí... um reflexo que a gente já até viu acontecer do tipo, já contratei um monte de gente, total. Não funciona. Cara, eu acho que eu colocaria o cara que promete resultado. Boa. O cara que promete, fala, não, eu garanto pra você o resultado, eu falei o truco. 6. Porque, cara, eu tenho uma agência, tô lá desde 2000, a coisa mais importante que eu adoraria é prometer resultado, porque deixaria meu trabalho perfeito. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que fazer na hora da venda lá é desvender falando, cara, eu não consigo prometer resultado. Eu nunca prometi primeiro lugar no Google pra ninguém, desde 2008. Por mais difícil que vem ficando e antes era bem mais fácil,
Eu nunca prometi. E eu falava exatamente isso. A pessoa falava, mas você me garante o primeiro lugar no Google? Não. Não depende só de ti, pô. Você me garante o ROI 10 nas campanhas? Não. Porque não depende de mim. Eu falo exatamente isso. Eu falo, cara, não depende de mim. Por exemplo, se você aumentar o frete do seu produto, já cai meu ROI. Se você decidir, por alguma razão do destino, mudar a home do seu site sem me avisar, já perco o posicionamento. Então, pra mim, cara, eu desconfio do cara que ele sustenta fortemente que ele é muito bom e ele garante o resultado. Eu garanto pra você o seu resultado ou o seu dinheiro de volta. Tu não vai ver esse dinheiro de volta. Sua casa em 1 ano ou o seu dinheiro de volta. Trago o amor de volta em 3 dias. Cara, isso aí pra mim Desde que esteja na região metropolitana de São Paulo. É o faro do amador, assim. O amador luta por tudo pra fechar aquele cliente, promete qualquer coisa pra poder ter aquela grana. Esse discurso, por mais que a gente entenda a problemática dele, ele encanta, né? Quem não sabe. Mas qual que foi o cara quer ouvir isso, o cara Ele quer ouvir, tudo que ele quer ouvir. Eu não lembro qual dos convidados que a gente trouxe aqui, mas falou uma coisa muito boa, que era assim, não, porque eu falei com a agência X e eu vou pagar R$2.000 pra eles me garantiram 1 milhão de faturamento, não sei o quê. Daí ele falou assim, se eu conseguisse fazer 1 milhão com 2.000, eu não era uma agência, eu tava sendo teu concorrente. Exatamente. Porque assim, eu sou uma agência porque eu entendo muito dessa construção aqui, isso é animal, mas como é que eu vou botar R$2.000? Melhor, né? Eu iria propor pra você de ser seu sócio, exato, seu fornecedor. Exato, né? exato. Então, se eu tenho a fórmula mágica, primeiro, pra que eu tô vendendo, né? Se eu tenho a fórmula perfeita pra que eu tô vendendo, eu faria pra mim. E segundo, eu não estaria oferecendo por um FII mensal. Exato, exato. Ali, cara, no mínimo, cara, o percentual das suas vendas, assim, pelos próximos 5 anos. No mínimo. Senão, mais uma grana, tá? Exato. Então, eu acho que essa é uma boa diferença. O cara que vai ao longo do mercado, vai entendendo que existe o cliente que deseja isso, ele quer ouvir o canto da sereia ali, né, bonitinho, falando pra ele que vai dar 100% certo. Eu falo, na minha experiência, tive casos similares aos seus. É igual o médico, cara, você vai operar, o médico vai operar. Ele não pode garantir pra você que vai dar tudo certo. Ele fala, cara, na minha experiência, taxa de sucesso é isso, é aquilo, eu tenho que te preparar pra todos os cenários, mas eu estou confortável com a minha situação. Então, quando o cara fala, você tá confortável, beleza. Pode dar em 1% dos casos dar errado? Pode. Beleza, mas daí... Agora, no marketing digital, não tem uma certeza. Você não sabe quanto seu concorrente vai botar de esforço, você não sabe o quanto você vai conseguir realmente tracionar daquele cliente, você não sabe quanto que aquele cliente, de fato, vai estar comprometido no dia a dia, se ele não vai mudar preço, se não vai ter uma mudança de mercado. Esse é o ponto, porque no momento que tu fala que tu promete um resultado específico, 10x, vamos botar 10x, tu tá partindo do princípio que o mercado é estático. Porque se eu consigo fazer 10x agora, eu consigo fazer amanhã, eu consigo fazer daqui a um ano, é porque o mercado não mudou. E a grande dificuldade de trabalhar com marketing é porque o mercado muda todo dia. E muito rápido. E muito rápido, cara. A parada da IA, olha o que aconteceu, assim, foi assim, velho. Mas eu tenho uma pergunta agora, que ela é o inverso. Porque, assim, a gente sabe que, se prometer demais, não tem como prometer resultado e tudo. Mas existe alguma coisa onde você enxerga que, putz, isso aqui traz... Não que seja uma promessa, mas isso aqui traz resultado e que ninguém olha pra isso porque ninguém dá muita bola pra isso? Alguma coisa que é aquilo que... Cara, você vê resultado, mas ninguém tá dando atenção devida? Cara, eu acho que no mundo do marketing digital as pessoas esquecem de olhar o histórico, o track record, né? Os casos de sucesso. Se você for entrar num site de uma agência, por exemplo, procura no site da agência se tem casos declarados lá de clientes, depoimentos de clientes. Tenho certeza que no site de vocês tem lá depoimento de cliente, falando bem de vocês. Isso é bem comum para software, né? E tal, né? É muito comum. Mercado de infoproduto também usa isso muito para prova social. Agora vai ver a agência, começa a olhar. As agências tendem a não escrever os casos de sucesso delas. E isso me incomodou por anos, eu me sabotei. Eu tinha no meu contrato que eu não podia falar nada dos meus clientes, né? Tanto que a história que eu comecei aqui falando para vocês, eu não cito os nomes, porque na época tinha, né, esse contrato. Não tem mais contrato, poderia até falar, mas enfim, em respeito àquilo que eu assinei, né? Mas assim, eu realmente vejo que as agências se preocupam em somente mostrar o caso de sucesso na proposta comercial. E aí, para mim, é meio estranho, porque tipo, o cara põe na proposta comercial, mas por que ele não faz marketing dela? Entendeu? Parece que ele quer esconder. Parece que ele tá abafando. Então, eu acho que o pessoal que está no mundo de agência, principalmente, tá falando só desse segmento, eles esquecem que o caso de sucesso, que a prova social, é um dos maiores poderes que a gente tem para alguém poder comprar de você.
né? Então, sei lá, você vai comprar roupa, você vê se ficou bem na modelo. Por isso que tem foto. É por isso que existe influenciador. Exato. O influencer hoje tá ganhando dinheiro por conta disso, né? Por ele mostrar experiências, sentir aquilo daquela forma. Ele é o próprio case. E aí você compra por conta daquela experiência da pessoa. E já em agência é um pouco mais difícil. Então, eu acredito dessa forma. E o segundo, talvez, acho que é muito menosprezado, ainda no mundo digital, é a produção de conteúdo mesmo. A Mestre cresceu com produção de conteúdo. Assim, em larga escala, começamos com os blogs, né? Com blog, produção de conteúdo, aí ainda falei para vocês do podcast ainda em áudio, né? Por muitos anos, minhas palestras aí correndo o Brasil inteiro, cara, me matando para conseguir fazer todas as palestras, participar do máximo possível, pra gente conseguir ter destaque. E eu vejo que tem gente que, cara, que acha que é só enfiar a mão no anúncio que vai vender, e esquece que a venda é uma criação da consciência do cara, que é a essência do marketing, criar a consciência dele que a sua marca existe para resolver um determinado produto, para em um determinado momento que ele tiver aquele ponto de dor, ele comprar de você. Perfeito. Então, se ele não te considerar lá no começo, a venda fica muito mais difícil, né? E aí não vai ter caminhão de dinheiro que aguenta ali a longo prazo. Então, acho que é menosprezar tanto essa parte de prova social, quanto essa questão de você produzir conteúdo antes da conversão do cara. E é engraçado ouvir isso de que isso é um problema das agências. Porque normalmente elas... Você pegar uma agência... Isso aí seria parte do playbook de venda de uma agência para qualquer empresa. Não, vamos fazer um conteúdinho, vamos botar um case. Rede social tem que ser redondinha. Você olha da agência e fala 2013, o último post do cara. O último post é uma pessoa com um bolo na frente. Hoje foi aniversário de fulano. E aí vira o clichê máximo do Caso Ferreira e o Espeto de Pau. É isso aí. É muito absurdo isso. E o que me incomoda muito é quando ainda tenta defender. Não, é porque pra agência não faz tanto sentido, mas pro teu negócio... É isso aí. O teu negócio é o bravo. Mas eu acho muito engraçado quando a gente entra nesses lugares de discussão que a gente fala assim, puta, é foda porque o mercado muda ao tempo todo. Aí tem que ter um bom filtro de entender algumas coisas. Porque apesar do mercado mudar o tempo todo, isso que o Ricota falou agora é a realidade desde que o mundo é mundo, como é que se vende. Tu tem que estar na cabeça do cara, tem que estar acompanhando ele, tu não pode aparecer uma vez e nunca mais aparecer que ele não vai lembrar. Isso é desde que o mundo é mundo. O que muda são os canais, as formas, como metrificar. Porra, hoje o cara não vai ler aqui, mas vai ler lá, e beleza. Mas a gente sempre volta no que a base bem feita, ela não tem idade. E isso se subestima muito, cara. Subestima muito. Porque a base bem feita é chato. Eu brinco que é o arroz com feijão bem feito, sexy, vende, né, cara? Vende, te dá sucesso. Né? Mas agora, como tu consegue vender com sucesso, assim, então boas vendas, etc., num mercado onde... Cara, tem gente, isso não só pra agência, pra todo mundo em geral que tá assistindo. Mas o meu concorrente tá prometendo resultado. Ele tá prometendo algo que não tem como. Como é que eu consigo, então, ser competitivo? Como é que eu consigo falar, não, eu não te prometo o que ele tá prometendo, mas vem comigo? Porque no final do dia, eu não sei porquê, mas as pessoas como consumidores, nós também, a gente fica nessa também de, não, mas o que me garante? A gente tem uma insegurança forte com algumas coisas, né? Cara, o que eu falo até pros meus vendedores lá, cara, eu sempre pratiquei a história do vendedor honesto, tá? Então, brutalmente honesto. E aí, chegava nesse momento, mas tal agência tá me oferecendo. Eu falo, cara, olha, fica tranquilo. Se você quiser ir lá, fechar com eles, fecha com eles. Daqui 6 meses você vai voltar e bater na minha porta. Eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Porque assim, eu não vou te prometer, eu não gostaria que me prometesse uma coisa que não iriam cumprir. Então, tô te falando, o que eu posso prometer, eu prometo. Do mesmo jeito que eu tava explicando aqui pra vocês. Cara, eu tenho um histórico, eu consigo fazer bem um trabalho. Te prometo ética. Não só prova de falhas, a gente vai buscar sempre o melhor pra você e é isso que eu posso prometer. Agora, se você quer algo perfeito dessa forma, por um FII mensal, e você acha que o outro pode entregar, vai lá e fecha. Então, assim, como a gente tem histórico no mercado, como a gente sabe que o mercado é... Né, esse tipo de pessoa talvez nem deveria ser o meu cliente de fato, porque ele iria amassar a minha operação de cobrar algo que, né, a gente não quis entregar. A gente costuma fazer isso, fazer essa venda literalmente, né? A palavra é honesta, de cara, transparente pro cara do que eu posso e o que eu não posso fazer. A mesma coisa, sei lá, um personal que ele pode ter um personal que fala, cara, fica tranquilo, em 3 semanas você vai perder 100 quilos, cara. Na minha mão, resolve. Vai ter o personal que fala, cara, olha, nem se você mudar a alimentação, nem se você usar uma canetinha mágica, nem se você fizer tal coisa, eu consigo fazer você perder 100 quilos. Agora, eu consigo trazer você para uma recorrência aqui de estar fazendo exercício. Em 3 meses, você vai estar se sentindo melhor, respirando bem. A gente normalmente perde 10 a 15 quilos nos 3 primeiros meses fazendo exercício todos os dias. Vou te indicar para tal coisa para
melhorar a sua alimentação e você vai começar a ter uma vida mais saudável. Se você quiser ter esse primeiro passo, eu tô aqui. Se não, tá tudo bem, cara. Quer fechar com o outro? Fecha, cara. Então, quer acreditar nesse sonho? Eu adoraria acreditar nesse sonho também, mas essa é a verdade. E aí o cara volta. Depois o cara volta. Porque eu gosto muito dessa abordagem, porque no final do dia eu tava esperando que a gente fosse por essa linha. É porque, na verdade... Você achou que eu ia falar, não, prometo mesmo. Não achei nem que fosse, mas eu imaginei que tu ia por essa linha, porque no final do dia, sabe qual que é a pira pra mim? É que a gente fica nas expectativas de, a promessa, o consumidor ele entra nessas, mas quando confrontado, porque a gente faz isso também no Mosquite, etc., porque quando ele é confrontado com a realidade de, por exemplo, cara, ele tá te falando que por R$2.000 ele vai fazer tudo isso, etc., tu acha que isso faz sentido? Não. Quando confrontado com a informação, nenhum empresário, etc., é burro. Às vezes é só a emoção do momento. Ele para pensar, puta, é verdade, né? Cara, não faz sentido ele tá falando que isso é possível. Ele fala, puta, aí já perdeu a venda mesmo. É só tu fazer ele confrontar o que ele mesmo tá falando, que muitas vezes já super se resolve. Né? Mas é o erro do vendedor, né? Ele querer prometer sabendo que não vai entregar. E aí depois fica a operação brigando com vendas, né? E aí você cria um caos dentro do próprio negócio. De, pô, mas vendas prometeu isso, a gente não tem. Prometeu tal coisa no backlog, né? Essa história. Ou prometeu tal coisa do curso, ou prometeu tal serviço. Não, jamais. Né? Inclusive, nunca vi equipe de marketing e vendas brigar. Nunca. Né? Eu acho que é a história, né? A treta entre marketing e vendas acaba saindo por conta disso. Porque, às vezes, eu acho que é uma pressão tão grande, e o marketing também não se lembra disso, né? É uma pressão tão grande das metas de vendas pro vendedor poder bater e atingir. Do contrário, cara, é cortado, ou ele vai pra série A, ou ele vai pra uma, sei lá, yellow flag ali, que aí se não der, depois de 2 meses com yellow flag, ele é mandado embora e o cara, vou vender de qualquer jeito, entendeu? Que se dane. Então, depois, quem vai entregar, que se lasque. A partir do momento que existe uma pressão dentro da organização em cima do vendedor, que a meta é mais importante que a venda certa, aí também começa a desandar. Então, eu acho que tem que saber balizar. Eu, como dono de agência, eu prefiro fazer a venda certa e perder algumas vendas do que fazer um monte de venda errada e acabar com a minha reputação. Então, tô desde 2008 no mercado. Dificilmente tem alguma coisa... Vou falar bem dessa forma, né? Dificilmente deve ter alguma coisa, mas dificilmente tem alguma coisa pública que fale mal da agência mestre. Tem os problemas, assim como qualquer outra empresa, vamos ter, mas desonestidade ou prometer uma coisa que não cumpriu, não tem, cara. Então, assim, eu quero perpetuar. Eu tenho meu nome a zelar, o nome da minha empresa para zelar. Então, eu acho importante fazer a venda certa, sabe? Até porque, isso é uma coisa que agora eu tava pensando, né? Porque cada vez mais se torna comum a estratégia de colocar o CEO, um sócio, enfim, um frontman, uma cara daquela empresa a público, falando e etc. E isso, inclusive, pode ser visto positivamente até como uma assinatura de responsabilização, porque agora a empresa não é só mais um CNPJ, ela tem um rosto, ela tem uma rede social, ela tem um comentário direto para essa pessoa. Cara, se ela tá entrando nesse nível de exposição, claro que tem gente para tudo, mas existe uma tendência até de essa pessoa ser mais preocupada em relação a essa imagem, porque já, de novo, não é uma empresa onde os sócios, os donos são um monte de sombra. Não, tem um rosto, tem um nome, tem... Atinge diretamente alguém, né? Exatamente. Eu, por várias vezes, já falei pra operação lá da Mestre, eu falo... sempre que eu ia nos eventos, né? Tanto da Hotmart, da RD, enfim, percorrendo o Brasil aí, eu falava pros caras, quem vai nos eventos e encontra os nossos clientes sou eu. Tá todo mundo aí atrás do computador, mas eu vou. Esses caras vão lá. E, pega mal. Se a gente fizer isso dessa forma, o cara vai chegar e o cara vai me encontrar num desses eventos. E aí, como é que fica a situação? Né? Fazer o efeito errado. E agora, mais do que nunca, né? Os donos ou alguns rostos estão sendo protagonistas para a maior parte das empresas. Pô, você vê o Adib na CIMED, você vê os meninos do G4 entregando aparição, vendendo essa ideia. Você vê, cara, pessoas como o Sobral, como o Érico Rocha, como, cara, vários, o Fint aparecendo, independentemente do mercado, gosta de quem não gosta, mas estão botando a cara na frente e a empresa tem que olhar e falar, cara, esses caras literalmente estão no mercado, estão transitando e eles têm que ser protegidos. E o jeito de proteger é fazer a entrega certa, né? A venda correta e a entrega certa. Então, eu me preocupo bastante com isso também, essa questão de ter ali o contato com os clientes e ter uma boa experiência, sim. Perfeito, cara. Mas agora a gente chega naquele momento do forjado no fogo, né? Porque a gente vai se empolgando, conversando. Agora é a hora da escola. Agora aprende, tá? Agora vem a aula. Que aprende. Cara, o Forjado no Fogo é o nosso quadro, que é o seguinte. A gente sempre pergunta pro nosso convidado, nossa convidada, qual foi... A gente sabe que pode ter várias, mas sempre existe um momento, algum acontecimento na nossa vida que muda a nossa perspectiva, muda a forma como a gente enxerga o mundo, ou executa, ou mexe com a gente de uma maneira
muito específica que vira uma chave, sabe? Muitas pessoas, isso é a chave para virar empreendedor, outras é para sair disso, outras é para começar a fazer XYZ. Todo mundo tem esse momento memorável. Qual que é o do Ricota? Qual que é o teu momento que aconteceu alguma coisa que virou uma chave para ti? Cara, eu vou falar uma fase, né, do nosso negócio lá do pessoal que, tipo, transformou bastante a nossa operação. Lá para 2014, eu já estava no mercado aqui, 2008, 8 anos, né? 2008 até 2014, 8 anos já de mercado. E, cara, sempre fui um cara workaholic, sempre fui, cara. Sempre gostei de trabalhar, vida inteira, assim, trabalhava, não tinha tempo ruim para mim. Eu nunca fui muito de pegar o sábado e domingo para descansar, viajar. Minha viagem ontem à noite, por exemplo, tava falando pra minha esposa, tava mexendo nas coisas de AI lá. Tem uns robozinhos novos de AI aí, eu falei pra ela, nossa, se tu falar eu fiz... que o robô tava respondendo tua esposa, vai ficar mal. Não. Ainda sou eu, né? Nunca aconteceu. É ela de verdade que tá me respondendo. E aí eu falei pra ela, minha vontade, cara, dessas coisas novas é de ficar trabalhando a noite inteira, virar a noite trabalhando essa parada. Ela falou, você devia fazer. Eu falei, mas a gente amanhã tem as crianças aí, tem trabalho pra fazer, não vai dar, né? Aí ela deu risada, a gente deu risada, mas era muito isso que eu fazia no começo da Mestre. Eu trabalhava o horário normal e continuava trabalhando à noite em casa. História de founder, né? Tradicional. E é uma empolgação genuína, né, cara? Mas aí aconteceram 2 fatos, né? Eu tive 2 burnouts aí. Enquanto não era muito febre e eu não entendia muito essa parada, eu tinha entrado num mestrado, lá na minha cidade original, lá de Itajubá. E, cara, eu fiz o primeiro semestre, assim, meio carregando, tocando em empresa e tudo mais, bem puxado. E aí, bem na virada de um semestre pro outro, cara, eu tava estafado total, estudando para as provas, o trabalho puxando, vindo para São Paulo fazer negócio e tudo mais. E aí, cara, foi uma semana que eu acordei e eu não conseguia pensar em nada. Eu nem sabia o que era burnout na época, né? Cara, eu não conseguia pensar em nada, velho. Eu tava vegetando, não fui trabalhar, não conseguia raciocinar. Aí eu falei com o meu sócio na época, falei, cara, eu não tô bem, aí vai no médico. Não, vou só ficar mais um dia em casa. No outro dia, tipo, mesmo jeito, aquele breu na cabeça, muito estranho, não sei quem teve burnout, se vocês tiveram alguma vez, cara, não conseguia. Fiquei uma semana assim, e eu achei muito estranho. Falei, cara, eu preciso diminuir esse ritmo. Aí toca ali lá, eu desisti do mestrado. Eu larguei mão do mestrado, e aí eu comecei a só focar na Mestre. Tempos depois eu tive outro episódio disso. Falei, não, cara, aqui... E aí eu já tava casado com a minha esposa. Ela falou, não, o ritmo tá, cara, demais. E eu tava trabalhando 12, 14 horas por dia casado. Então, tipo, e ela trabalha comigo. Então, a gente já trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, jantava e continuava trabalhando. Não, cara, não sustenta, né, um ambiente familiar dessa forma. E, cara, eu diria que ela me ajudou muito nesse sentido, porque ela me puxava, vamos lá ver meus pais, vamos parar um pouco, não sei o quê, vamos distrair. E isso me ajudou pra caramba. E aí lá pra 2015, começo de 2015, a gente, cara, tava no puro caos, trabalhando 12, 14 horas por dia, morrendo de trabalhar. E eu falei, cara, a gente precisa profissionalizar isso aqui de algum jeito. E aí eu fiz um curso de gestão, gosto sempre de dar créditos aí do curso do Marcelo Germano, do EAG, lá em 2015, foi uma das primeiras turmas dele. E fui eu e minha esposa fazer. E eu lembro certinho, esse foi o ponto de virada, né? Ele, fez um dia inteiro de conteúdo, não sei o que, ele fez um checklist no final do dia. E aí o checklist de o quanto a sua empresa, tipo, tá saudável. E eu tirei 0 no checklist dele. 0. Se tu tem um treco, a tua empresa 5, não funciona. 8, não sei das quantas. E eu com a minha esposa no 0. Aí eu virei e falei assim, Germano, eu já conheci ele, né? Germano, cara, quem tirou 0 tem solução? Porque assim, cara, eu tô 0. Ele falou assim, cara, a primeira coisa que você fez é constatar que tá 0. Isso aí já é o primeiro passo, né? Foi um diagnóstico. E a partir daí, cara, a gente começou a organizar o nosso negócio. Então, méritos ali de ele ter me passado e eu ter me entendido que eu precisava daquele caminho não só técnico, eu precisava de gestão de negócio, gestão de pessoas para o meu negócio desenvolver. E aí eu comecei a desenvolver uma gestão diferenciada. Culminou ali em 2017 a gente começar a ganhar os prêmios da RD, ganhamos por 4 anos consecutivos como melhor agência, tipo um estilo de gestão com cultura, com os mestres de verdade lá, os mestres lá, né, no meio da nossa cultura, foi daí que saiu o código de cultura, e eu trouxe os mestres da minha história, falei, cara, agora eu tenho que achar só 6, né, a diferença é que eu tinha 4 de prontinho, eu falei, cara, e os outros, né? O que é estranho é não lembrar do nome de um deles, mas beleza. Então, tem sempre um que eu não lembro, cara, depois eu vou lembrar aqui de cabeça. Mas isso pode ser o bait, né? E aí, a gente tem eu comecei a investir muito em gestão e também derivou no meu primeiro treinamento, que foi por conta disso. E aí, curiosidades ou não, né? Desse treinamento de gestão, eu derivei a ideia de não trabalhar de sexta-feira.
Então aí, eu queria só trabalhar 4 vezes na semana, né? Então, deixar os dias de S, né? Como é que é? Os dias de S lá que o pessoal fala, alguma coisa assim. Não, como é que é? Eu acho que era... eu esqueci. Eu queria trabalhar na sexta-feira, sábado, domingo. É tipo eu só tava achando um termo bom pra isso, mas eu te entendo. Dessa aí. Aí essa era a minha meta lá na época com eles. E aí eu consegui. E aí na sexta-feira, a primeira vez, eu assisti a Ana Maria Braga, né? De manhã, não tinha o que fazer. Fui assistir desenho, anime, essas coisas que eu gostava. Não tinha muito YouTube nessa época pra eu ficar sapeando, queria estudar. Até que um belo dia eu comecei a cavucar coisa de trabalho. E aí eu montei esse treinamento de gestão pro meu negócio. Eu falei, cara, com esse tempo, se eu empilhar isso assim, isso que eu tô fazendo, aquilo que eu tô fazendo, eu podia oferecer pra dono de agência. E aí eu montei essa empresa de infoproduto, que depois eu comecei a ensinar o meu trabalho de gestão, que foi o Agência 10X. Foi o primeiro treinamento que eu botei na sexta-feira. E toda sexta-feira eu produzia conteúdo, material e o curso do Agência 10X. E aí eu ocupei minha sexta-feira de novo, né? Vou descansar na sexta-feira. Arrumei trabalho na sexta-feira. Eu tenho um outro diagnóstico pra isso, mas... Mas aí, então, essa história do workaholic até trabalhar por prazer. E hoje eu acho que a minha agenda, meu dia, minha vida tá sendo muito mais pautada pelas coisas que eu consigo trabalhar. Isso me ajudou e era uma das ambições que a gente tinha também, de ter ido buscar a parte de gestão, organização, pra gente poder ter filhos e, eu acompanhar o crescimento dos meus filhos, poder levar minha filha na escola, poder ver minha filha. Eu vi a minha filha engatinhar, eu vi a minha filha começar a andar, eu vi os primeiros dias dela comendo papinha, né? A comidinha ali normal. Agora o meu filho, mais novo agora, né? O Gabriel, nessa linha também, tá em casa, eu chego lá, trabalho, tô junto com ele, acordo ele de manhã, pego ele no colo, levo minha filha na escola, busco ela na escola. A gente vê tudo. E isso pra mim é mérito daquele time, daquele momento que eu tava trabalhando 12, 14 horas e falar, isso aqui tá insustentável, entendeu? Então, se não tivesse feito aquilo hoje, eu não poderia, por exemplo, estar aqui. Exato. Literalmente. Exato. Não ia ter nem cabeça pra isso, essa é a realidade. Às vezes trabalhou tanto que não ia estar nem aqui, literalmente. De uma maneira geral, é real. Mas tem uma coisa que o Ricota falou e tu também comentou, que mas sexta-feira arranjou trabalho. Mas, pelo menos na minha visão, é muito diferente. Claro que hoje isso se tornou trabalho, mas naquele momento era projeto. E é muito diferente como a gente encara, na nossa cabeça, a responsabilidade de entrega de um trabalho legal ter um e um projeto. E aí isso era projeto. E aí quando é projeto, tua cabeça vai pra outro lugar. Hoje com certeza é trabalho, é responsabilidade tanto quanto qualquer outra coisa. O lado criativo ali de eu vou fazer assim, desse jeito, e aí você projeta sonho, né? Caraca, isso aqui vai ficar irado. E talvez essa seja uma, não, né? Imagino que seja uma das ótimas soluções pro burnout, que tenha hobby, um projeto, algum escape interessante que pode estar relacionado a muito próximo do que tu faz de trabalho, mas não te traz as responsabilidades ou as cobranças de uma maneira geral que aquilo vai te trazer. Que conecta na minha pergunta, que é, beleza, mas como se vence o burnout? Porque, beleza, a gente trouxe algumas coisas aqui, mas no final do dia, isso é um assunto bem difícil de conversar, porque muita gente... Quem nunca teve fala que é frescura, quem já teve fica preocupado com isso. Talvez até duas perguntas em uma aí, né? Que é, a primeira é como é que você entende que você tá chegando nesse ponto antes de quebrar mesmo, para conseguir tirar o pé, e daí como você vence isso uma vez que você tá lá. Na minha experiência, né? Não sou médico, na minha experiência, acho que vale falar pro pessoal de casa, né? Não é nenhuma recomendação, nenhum playbook. Não, é muito do lado de quem viveu ali. As duas situações, eu só consegui diagnosticar, vamos falar dessa forma que eu estava naquele momento, dentro do momento. Não consegui ver antes. Então, chegando, né? Não tá eu acho que a minha cabeça pifou e, graças a Deus, foi só a cabeça, vamos falar assim, que eu não conseguia raciocinar no momento que eu tava. E ainda bem que eu consegui fazer a pausa, porque tem gente que não consegue fazer a pausa, né? Então eu consegui pausar durante uma semana o meu trabalho para deixa eu respirar aqui. Tive um entendimento e na segunda vez eu tinha mais clareza do que era. Então eu já tinha uma noção melhor, falando, não, eu preciso respirar aqui. E o passo seguinte da segunda foi, se eu continuar desse jeito, eu vou ter um piripaque maior, eu vou ter uma treta maior. Então você tem que começar a aprender a dizer alguns nãos. E eu guardo para mim, eu não sou super-herói. E isso eu acho que antigamente eu achava, né? Moleque novo, trabalho pra caramba, 12, 14 horas. Era até romantizado de alguma maneira, né? Aprendi a pedir ajuda, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. De, eu não tô bem, preciso de quem tá do meu lado. Aguenta as pontas comigo. E tem muita gente que tem orgulho mesmo de falar e receio, né? Acho que talvez como homem, de você pedir ajuda pra outras pessoas. Falar, chegar na sua esposa, chegar no seu parceiro, na sua parceira de vida aí, a pessoa vai falar, tô precisando de ajuda. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem. E depois aprender a reconhecer sua limitação para melhorar dentro das suas limitações. Então, eu hoje tenho uma saga de meu foco é trabalhar 8 horas por dia.
Se eu quiser trabalhar mais, igual eu tava brincando, ontem eu peguei por esporte, e aí eu não tenho responsabilidade, eu fui lá codar um negócio com o IA. Eu falo, cara, isso aqui é meu hobby. É como alguém vai assistir um futebol, seu time jogando, eu tô lá programando com o IA e tal. Nossa, que legal, mostrei pra minha esposa, olha o que eu fiz aqui em 1 hora que programação com o IA. Ela, nossa, que legal, né? Que legal, deu play de novo na série Netflix. Legal. E aí, cara, eu acho que isso é aprender a limitar um pouco também o seu nível de esforço, aprender que até o super atleta ele precisa de um descanso, e você acha que você é o super-herói. E eu falo isso, inclusive nas minhas imersões lá pros donos de agência, eu falo, cara, você tem que saber a hora de separar. O Usain Bolt, no auge dele, ele não corria os 100 metros rasos durante o dia inteiro. Ele corria 100 metros rasos, naquele sprint, naquele momento, ele descansava o resto do dia Depois inteiro. ficava 5 horas na banheira de gelo. Exato. Então, por que você acha que você tem que ficar 12, 14 horas no ritmo bizarro que você tem? Então, cara, tem que dimensionar o que você pode entregar. Nossa, mas aí o cliente tá cobrando muito. Então, você tem que subir seu preço, cara. Então, melhora a sua precificação. Então, tem que saber trabalhar com o que você tem em mãos. Eu acho que o pós é muito importante, de pedir ajuda, mas ao mesmo tempo reconhecer que você tem limitação e aprender a trabalhar com essa limitação, sabe? De fazer a máquina. Sei lá, amanhã eu não tenho mais a mão esquerda para trabalhar. O que normalmente a gente, como ser humano, faz? A gente aprende a fazer tudo com a mão direita. Então, por que você não aprende a fazer dentro das suas limitações? Não, você quer continuar fazendo do mesmo jeito, vai dar o mesmo problema, entendeu? E uma extensão disso que tu falou, de contar com um amigo, parceiro, a parceira, e até fazendo um jabá não intencional para as agências, mas a gente vê muito dono de empresa, etc., burnoutando e etc., queimando a vela nas duas pontas, mas, cara, existem empresas que vão... que a divisão de responsabilidade ela é muito importante. E eu não falo da responsabilidade do resultado final, isso é sempre só teu e não tem como fugir. Mas a responsabilidade de fazer determinada ação, fazer determinada coisa para atingir um determinado resultado também. E a gente tem hoje no Brasil um ecossistema muito rico, não só de agências, de serviços, de forma geral, que tu pode e deve se apoiar nisso. A galera acha que não, para minha empresa ser perene e funcionar, tudo 100% tem que ser feito aqui dentro de casa. E, na verdade, é completamente o contrário. Eu não conheço uma empresa que realmente estourou, que fazia literalmente tudo dentro de casa, porque tu tá limitado a... Tu não tem braço, pô. Não tem braço, tá limitado ao teu conhecimento e não de outros conhecimentos. E no final do dia, tu vai estourar a cabeça, tu vai burnoutar, tu vai entrar numa depressão foda. É difícil fazer isso. Então, existe muito essa síndrome do super-herói que foi construída, que o líder, eu não vou nem falar só do empreendedor, dono de empresa, mas do gerente, o líder de forma geral. Ele meio que tem que ser o super-herói, e é muito pelo contrário, assim. Existe uma fragilidade real dessa posição, que é a própria pressão que ela exerce, né? Cara, e só pra somar, né? Eu acho que também a gente não pode ir longe de mim, né? Eu sei que tem a outra ótica da galera aí que vai falar, pô, mas isso aí é historinha e tudo mais. Eu, às vezes, penso dessa forma, mas eu falo, cara, tem momentos de você se doar num nível absurdo e tem um momento de você saber descansar. Então, cara, se você tá com saúde boa, se você tá numa vibe boa, se você tá acreditando no que você tá fazendo, dedica mesmo, cara. 10, 12, 14 horas, tá tudo certo. Só saiba que viver desse ritmo por muito tempo é muito difícil. Tem poucas pessoas no mundo que vão conseguir aguentar esse nível de pressão, ter esse nível intelectual, e a gente não sabe do que elas estão abrindo mão para isso. A gente só não sabe. Alguma coisa tá abrindo mão, mas isso está literalmente, alguma coisa ele abriu mão. Para estar naquela condição plena ali, alguma coisa está falhando. Seja amigo, seja família, seja filho, seja parceiro de vida, o que a pessoa... Ele vai abrir mão de alguma coisa. Então, dentro desse jogo, ninguém é super-herói. O que você precisa saber é, cara, tem momentos de dedicar, eu com 18, 20 anos, trabalhar 10, 12 horas, tinha que ser, cara. Trabalha 14 horas, ia pra festa sábado, depois. Domingo, entendeu? Vai e faz, cara. Você tá com virilidade, você tá com energia e faz essa parada. Agora, chegou no momento, você tem que trabalhar inteligente. Aquela história que, cara, filme que a gente vê. Vai lá o Sr. Miyagi, né? O Sr. Miyagi, velho, aquele velhinho lá, cara. Você só dá uma olhadinha pra ele ali, cara, ele vai fazer a menor quantidade de movimento, mas vai humilhar você, cara. O Sr. Miyagi, ele sabe tanto como lidar com o trabalho que ele cria um treinamento que tem que pitar a cerca dele, né? Então, fez o outro pintar a cerca de um jeito inteligente, entendeu? Cara, a lei do menor movimento. Quanto mais experiente você fica, você tem que também ter pessoas boas ao seu redor. Saber que a grande habilidade do líder é botar pessoas ao seu redor para conseguir que elas entreguem tão bem ou muito melhor que você. Então, conforme você vai ganhando experiência, você vai vendo que esse é o jogo no final das contas. Então, sei lá, falando forjado no fogo, acho que isso aí me ajudou lá
literalmente ótimo. no início. A gente vê muitos forjados no fogo e histórias de forma geral que ela são histórias muito bonitas, mas é que elas são histórias realmente muito bonitas. Eu sempre gosto de uma fragilidade. Eu acho que sempre... Não é porque humaniza, cara. Porque, de novo, né? A gente fica nessa percepção que, sei lá, eu vejo lá o Ricota na palestra, ou ver o vídeo aqui, pô, esses caras aí não tem problema na vida. Isso aí... Não, cara, Não, e a gente, né, do lado de lá, tá sempre achando que só a gente tem problema. Que só a nossa vida tá difícil, que só com a gente tá ruim e todo mundo voando. Aí quando você vê alguém que você considera que tá voando, que você se espelha, e aí você vê que essa pessoa também teve problema, também precisou lidar com isso, e que lida com isso, é importante, é um exemplo, né? É um movimento extremamente importante. Betito, vamos pra pergunta da galera? Pergunta da galera. O público quer saber, na primeira Não, mas temporada... antes disso, galera, já aproveita aí, ó, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, ó, e deixa o seu comentário. O melhor podcast aqui de todo, o melhor episódio é esse aqui com Ricota. Coloca assim, Ricota top, Ricota é o máximo, coloca qualquer coisa no comentário. Cara, a gente tem que bater, todo mundo tá visualizando as paradas, e depois os caras vão me zoar. Vai falar, esse episódio tá fraco. Então senta o dedo no like, se inscreve no canal, manda pro amiguinho, manda no grupo da agência, fala, puta, que conteúdo top, não sei o quê. Cara, vai lá e Ô, manda Beto, pau. vamos pegar depois uma IA e tirar a parte que ele fala, esse é o melhor episódio de Ricota, etc. E botar esse trecho em todos os episódios. Botar sempre Ricota falando isso, vai ser muito bom, tá? Vem comigo. Ai, caraca. Na primeira temporada, a gente trazia... A gente comentou lá nos bastidores que a gente fez muito isso, que a gente trouxe nossos clientes pra perto e trouxe a pergunta deles. Como tu sabe, cara, isso tá estourando e a gente tá muito feliz. E eu agradeço muito pra você que tá assistindo por estar acompanhando essa saga. A gente fica feliz pra caramba e a galera começou a trazer perguntas. Agora não é mais o cliente que quer saber, agora é a galera mesmo, é o público mesmo que quer saber. E a gente separou essas perguntas pra trazer pra você. Eu vou puxar uma aqui sobre IA, já que a gente entrou bastante nisso. Meu hobby, hoje em dia, meu hobby, meu projeto. Prazer. E é bom perguntar quando a pessoa tá muito afim de uma parada, você bota ela pra falar disso, ela vai Hiperfoco, embora. né? Vai, bate o Mais hiperfoco. uma hora. E aí, meninos? Tenho usado IA, tenho tentado usar IA para produzir conteúdo, mas parece que meus textos ficam todos iguais, meio genéricos. Como eu posso usar IA para criar conteúdo sem ficar mais do mesmo e ficar realmente bom? Yasmin Cardoso Azevedo. Isso aí. Salve, Yasmin, beleza? Então, cara, hoje eu gero vários conteúdos escritos, principalmente, muito no meu tom de voz. Eu acho que tem uma das grandes habilidades das agências, e isso aí nem foi mérito meu, foi mérito da pessoa que hoje é minha sócia lá, a Carol Pichitelli. Ela trouxe do jornalismo, que é você criar um tom de voz daquela pessoa que você está entrevistando normalmente, ou vai escrever um livro sobre aquela pessoa. Então, existe um grupo de características, talvez você tenha já notado aqui no meu discurso, que eu falo, e aí? Eu falo, beleza, eu tenho um jeito de começar uma frase, um jeito de finalizar uma frase, e aí você vai pegando os trejeitos da pessoa. Assinaturas. Assinaturas. E lá na Mestre, a gente sempre fez, como a gente sempre produziu muito conteúdo, a gente sempre fez esse manual do tom de voz do cliente. Então, quando um cliente fechava, a gente fazia uma entrevista com ele, do jeito que ele gosta, já pegava essas assinaturas e todo o estilo de escrita daquela pessoa para depois a gente fazer a produção de conteúdo. Na IA não é diferente. Se você mandar a IA fazer um conteúdo, ele vai ficar meio padronizado, porque é o jeito com que ela foi feita, né? Agora, se você der para ela um manual de tom de voz, você fala baseado, eu quero esse conteúdo, agora customiza com esse manual do tom de voz, ela vai deixar do seu jeito. E aí uma dica, né, prática para quem quiser fazer e quiser às vezes ter um cliente dessa forma. Eu, por exemplo, recriei, né, meu manual da seguinte forma. Eu peguei uma ferramenta chamada Manus, né, o Manus AI aí, que foi comprada pela Meta no final do ano passado. A Manuzinha. A Manuzinha, boa. E, cara, ela tem uma funcionalidade muito boa, que ela funciona como se fosse um navegador, né? Então, ela consegue acessar páginas da internet, diferentemente do ChatGPT, que consulta de um jeito muito simples. Muito estranho, até limitado às vezes, né? E a Manus AI tem uma coisa chamada Wide Search, que é quando você manda ele em vários lugares, tipo, se eu passar 20 URLs, ele faz isso em paralelo. Então, ganha velocidade nesse tipo de trabalho. Então, você escreve lá, olha, eu quero que você acesse as 20 URLs que eu vou te entregar e que você faça todo o mapeamento das assinaturas. Aí você escreve, né, o que seria o manual do tom de voz. É só procurar na internet. 5 dimensões do tom de voz. Oi? Google aí, 5 dimensões de tom de voz. É isso aí. E aí você vai colocando, né, todos os aspectos e pede para ele acessar os 20 resultados. E como eu já tinha o manual do tom de voz, eu falei assim, eu quero que você complemente o meu manual do tom de voz. Então, cara, eu peguei artigos de 2009, 2010,
2013, 2012, né? Todos assim ao longo do tempo que não tinham passado por nenhuma IA, forneci para ele, e aí ele conseguiu entender, montou para mim um manual de tom de voz. E aí esse manual de tom de voz, sempre que eu quero colocar no estilo, eu até criei isso, né? Um GPT Fábio Ricota. Toda vez que eu quero no meu tom de voz, eu pego o conteúdo que eu quero e eu falo, agora coloca ele no estilo do Ricota. Meu, fica perfeito, fica perfeito. Então, qualquer cliente você poderia fazer. Você pode pegar, por exemplo, essa transcrição e pega todos os momentos que eu falo e você pede para ele fazer baseado nisso. Então, pô, tem um cliente, ele não tem post de blog, transcreve tem um os vídeo, vídeos. exatamente. Tem reunião interna da empresa, tem, sei lá, não tem. Então, pega o site da empresa, pega manual interno da empresa, pega folder, flyer, você tira foto hoje, manda o ChatGPT. Ou pede para ele falar como é que ele gostaria, que seja isso, né? Então, tipo, durante 30 minutos, responde essas perguntas aqui. Lista as perguntas, ele manda em áudio pra você. Você pega, transcreve tudo, monta esse manual de tom de voz, acabou. E aí, então, todo o material passar por essa sistemática vai dar o jeito único, tá? De se escrever. Animal. Então, eu tenho feito isso aí. De um jeito bem prático, eu faço assim. E super interessante o jeito. Vamos lá. Veio aqui, vamos lá pra próxima pergunta. Pergunta é... Oi, Beto e Dudu, já vou começar com um pedido. Tragam o Fábio Ricota. Claramente ele pagou alguém pra falar isso. O cara é brabo demais. Quem que eu mando o Pix? Né? Agora a pergunta. Com a IA mudando tudo tão rápido, como saber o que realmente vale a pena aprender e aplicar em tráfego pago para não ficar só correndo atrás de ferramenta nova? E essa pergunta ela foi feita pela Letícia Barros. Beleza, salve Letícia. Cara, infelizmente, eu acho que... Ou felizmente, né? Eu acho que o melhor caminho é você deixar alguém testar. E você copiar quem fez. Então, se tem uma das coisas que antigamente era verdade, o primeiro que faz sai na frente. Eu acredito nesse mundo de IA que não é o que faz mais rápido, o que põe a mãozinha naquilo ali que ganha. É o cara que vê alguém fazendo e consegue implementar em cima. Então, assim, acompanha o meu perfil no Instagram, acompanha o perfil de outra pessoa de IA. Vai vendo os caras que estão navegando nesse mundo que ela quer e deixa o cara testar. Deixa ele gastar os tokens dele. Deixa ele gastar pagando as IAs. Deixa ele conectar os pontos e fala assim, gente, tá aqui mastigadinho, entendeu? Economiza tempo. Nesse sentido, você economiza tempo. Então, mesmo que se pareça que você tá ficando um pouquinho para trás, que você não tá pegando todas as novidades, mas a hora que você pegar algo pronto, você não gastou todo aquele tempo para poder chegar naquele raciocínio. Às vezes você nem chega. Tem muita agora, coisa. Cara, dá pra é maluquice, velho. E tu não acha que, dada a extensão da coisa, né? É uma diferença grande, mas não é meio que a lógica da Apple das coisas? Porque eles nunca mais foram os primeiros depois de um certo tempo, depois faz bem feito, muito bem feito. Depois faz de uma forma que é épica. Assim, parece até que eles estão perdendo o timing, assim. Todo mundo já lançou tal coisa, hein? Aí eles vêm e fazem muito melhor do jeito que estabelece um novo padrão do mercado. Só foi talvez não o melhor exemplo, porque o rolê da IA da Apple já foi... Mas eu acho assim, que ela deveria ficar de olho. Tem um cara que tá lá vendendo 5 agentes de IA para tráfego pago. Vai lá e compra, meu amigo. O cara gastou horas e horas e horas fazendo, você vai pagar, tipo, R$400. Não é nada, velho. E se for ruim, não é isso aqui que eu vou usar. Com certeza que se ela gastasse as horas dela, ia ficar mais caro que R$400. Então, eu acredito muito bem nessa economia da educação e de comprar tempo. Assim, eu venho fazendo bastante isso aí. Comprar tempo, pra mim, é uma das grandes jogadas. Mas aí eu trago uma pergunta até capciosa, assim. Você não acha que também... É óbvio que nem todo mundo pode se dar o luxo de fazer isso, mas essa investigação também faz parte do aprender como as coisas ali operam, ir tentando, testa um, testa outro. Aí você vai entendendo similaridades, você vivenciar essa coisa? Cara, eu acho que isso aí funcionava fora do mundo da IA, porque o problema é a volumetria de novas coisas que estão entrando. Então a gente tem várias camadas. A IA não é só mais um canal tipo WhatsApp. Mudou só aquele pequeno canal. Ela tá mudando o tráfego pago, a escrita, o SEO, o jeito com que a gente busca, o jeito com que a gente tá fazendo em casa. Ela tá afetando todos os canais que a gente tem contato de uma vez só. Então, se você quiser experimentar de tudo um pouco, você vai ficar, tipo, num turbilhão. Eu, por exemplo, para estudar IA, eu delimitei até onde eu quero ir. Eu não entro, por exemplo, nas IAs de voz. Eu não entro muito nas IAs de vídeo. Então, assim, eu escolhi que eu quero mais as IAs de texto ou as IAs que podem me gerar um projeto ou que podem entender o mundo de uma agência digital. Eu fico ali dentro. Porque se eu quiser aprender de tudo, eu não vou conseguir. É tanta informação que eu falo, cara, eu tenho que deixar algumas passar. E esse discernimento nem todo mundo tem.
Então, na hora que a pessoa ela quer conectar os pontos, eu acho que ela pode e deve conectar os pontos. Isso deve partir da investigação. Mas sempre que possível, comprar o tempo não precisa nem ser pagando. Você pode assistir um vídeo. Claro. Então, por exemplo, eu quero lá, a ferramenta do momento é o tal do CloudBot. Talvez quando sair esse episódio já não é mais, ele mudou lá para Multibot. Cara, em uma semana surgiram, sei lá, 500 tutoriais no YouTube. Eu esperei uma semana pra começar os primeiros tutoriais, deixar os caras quebrar a cara pra aí eu botar meu pezinho na água, entendeu? Ler os comentários primeiro, né? Me matando. Aí descobriram que tinha falha de segurança, que você podia ser hackeado, que podia fazer não sei o quê. Eu economizei esse tempo por conta de uma semana e eu me sinto bem agora. Agora eu vou me conectar. Então, saber acompanhar as coisas certas, seja comprando na prática ou pelo menos economizando, tipo, vir num podcast como esse. Sim, O cara não precisa passar 15 anos trabalhando, ele pode vir nesse podcast durante 2 horas e tirar 2, 3 grandes lições e vivenciar essas paradas. Eu acho que é a mesma filosofia, só que com o IA, cara, você realmente tem que ser sagaz. Você tem que escolher as batalhas que você quer. Você tem que escolher um segmento de atuação, acompanhar os melhores e sempre que você puder investir botando grana ou tempo, deveria fazer, cara. Até porque tu deu o exemplo que tu deu ali de esperei uma semana nos tutoriais. Não é como se tu tivesse uma semana dando F5 no YouTube sem fazer mais nada. Isso. Exatamente. Vamos ver. Tem muita coisa acontecendo em paralelo a isso, né? Com certeza. Vamos mais uma pergunta? Dá tempo de mais uma? Dá. Vamos levar mais uma aqui. Você acha que a IA vai matar o tráfego do Google? Se o usuário está sendo respondido direto na busca, como a gente garante a demanda da lead daqui para frente? A demanda e a lead daqui para frente. E essa é do Rafael Cunha. Então, Rafael, a gente tá literalmente, a gente começou a responder ali um pouco. Eu acho que o tráfego tá mudando. O que a gente tem a certeza é que o usuário quer informação, né? A gente tem essa certeza que o usuário deseja informação para resolver o problema dele. Então, ele vai continuar procurando empresas que resolvem esse problema. Eu acho que o que está mudando e sendo transformado é completamente a experiência desse usuário. Acho que pela primeira vez na história a gente tem um canal, assim como, para quem não viveu, eu vivi, vocês provavelmente viveram, a história de quando as redes sociais começaram a entrar. Tipo, entrou o Instagram, entrou o Facebook, né, que não tinha o Orkut lá, aí entrou o Facebook, quase amassou o Orkut, aí entrou o Instagram, tava quase a meta, né, hoje, né, na época o Facebook foi lá e comprou os caras, andou com os dois, aí veio um Snapchat. Tentou um Snapchat, não compraram, vamos fazer aqui dentro de casa. Pra quem é das antigas, Clubhouse, ali durante 2 semanas. E foi também, morreu, né? Foi a revolução mais rápida da história. A revolução mais rápida de áudio da história. Aí veio o Twitter, que meio que morreu, voltou. Então, acho que assim, com essa visão da IA, eu acho que está sendo transformada. A gente não tem as respostas ainda para, de fato, cravar, mas eu acho que é uma transformação do canal que o cara tá chegando dentro da nossa empresa. E eu acredito que o que a gente via muito, o cara indo para o nosso site, para os nossos ambientes, para começar a descobrir a resposta, isso vai ser, vamos dizer, avançado e dominado pela IA. O cara vai chegar pronto para comprar. Então, teu trabalho de marketing vai ter que envolver as IAs, né? Estar ali bem em relacionamento. O processo de evangelização desse cara, de aquecer o lead, entre aspas. Vai ser mais dentro da IA. Eu acho que aquele comportamento de topo e meio de funil, que antes a gente falava que a gente podia dominar essa parada, eu acho que cada vez mais vai ficar na mão da IA. E, de fato, aí a gente não vai ter tanto lead ali no topo de funil, ou já praticamente não tem, né? Mas no meio de funil, eu acho que eles vão entrar mais ainda e vão entregar um lead mais pronto ou já vendido pra gente, né? Mas tu não acha que isso não vai demandar das empresas e uma espécie de aceitar que talvez tu não tenha tanto controle durante esse meio do funil? Porque hoje existe uma obsessão clara com o controle, sempre existiu. Sim. Tem que saber cada coisinha. Tem uma obsessão pelo funil, né? Exato, não, pelo funil. Cara, eu quero saber não só a origem, mas eu quero saber aonde ele foi depois, antes, etc. E tá bom, legal, mas eu não tô dizendo que tu não precisa desse dado, mas talvez exija da empresa uma falta. Eu acho que a gente vai se aproximar mais do que a TV e o rádio sempre foram, né? Isso é muito louco, hein? Eu vou fazer a propaganda e vai acontecer. Vai tocar o telefone. Espera aí. Né? E o que o digital foi a grande disrupção, né? É que era tudo mensurável. Eu lembro de chegar e falar pro cara, você pode botar a grana que a gente consegue mensurar tudo certinho. E SEO era assim, mensurava tudo, até a palavra-chave que o cara digitou tinha. Todo mundo aí eles começaram Kotler, a tirar a palavra-chave. Pra quem é das antigas, começou o tal do not provided, né? Que o Google não mostrando qual é a palavra-chave, aí só mostra pra anúncio. Aí agora em anúncio não é mais a palavra exata, não tem mais exato, não é tão exato assim, né? O conjunto de palavra. Aí entraram agora as campanhas
PMax, que você deixa a inteligência artificial do Google resolver para você. Aí os caras agora estão pedindo, igual na Meta, fazendo o tal do Andrômeda lá, que você sobe os anúncios e ele resolve para você. E reza. Cada vez menos você vai ter controle. Isso é bom para as plataformas, eles estão acostumando a gente com isso. E, cara, o cara do tráfego pago já tá acontecendo na cara dele. E vai acontecer ali pro usuário. A gente vai ter cada vez menos controle. Vai ser mais parecido com uma televisão, com um rádio, com uma revista, que você vai fazer a propaganda e olhar e esperar do outro lado. Isso não é irônico, cara. Isso não é irônico, de alguma maneira, A gente vai ter um né? leve controle, eu acho que do orçamento. Normal. Né? Um pouquinho mais controle. Acho que eles vão dar ainda algumas pitadas pra gente de informação de dados ali, que veio daquela campanha, pra gente ficar um pouco mais seguro daquele canal e botar dinheiro naquele canal. Mas o meio do caminho, eu acho que eles vão fazer um túnel. Quanto mais caixa preta pra eles, melhor, né? Não, total. Mas é que eu acho que da época da televisão, revista, etc., eu acho que a preocupação real é que depois com o marketing digital a gente começou a vender muito a parada de controle. Mas eu acho que não era uma dúvida se ia trazer resultado ou não. Ia trazer resultado. Eu acho que era mais a impossibilidade de grana, velho. Era muito caro e etc. Aí soma, claro, o controle disso, já que é muita grana. Pô, eu não tenho controle nenhum, eu só saber se o telefone vai tocar ou não é controle suficiente. E talvez agora a gente chegue num mundo onde, talvez não tenha tanto controle ainda, eventualmente vai ter, provavelmente, do que está acontecendo ali no meio, mas também não é absurdamente caro como, sei lá, TV, etc. Te gera um resultado, caixa preta é interessante porque a empresa ela tá te vendendo o anúncio, mas também não tá te explicando muito como tu vai replicar isso de alguma outra maneira. Talvez mate uma parte do mercado, crie outra e assim segue a vida, né? Eu realmente acredito que é isso. A gente vai ter menos acesso à informação, mas com mais canais, né, com mais opções. Então vai ter um ChatGPT, vai ter o Gemini, vai ter o Anthropic, todo mundo vai lançar alguma coisa aí, nem que seja de anúncio, alguma coisa pra gente convergir, né, dentro de um cenário. E, cara, vai ser esse o caminho. Eu acho que esse caminho não tem volta. Acho que eles só estão acostumando a gente com a ideia. É um processo só de gradual de transformação. Sim. E nem tá como pergunta, mas a gente estava falando disso agora. Existiu muita discussão no começo, né? Se o Google... será que vai ser isso que vai tirar o Google do altar, né? Será? E a gente sempre fala, cara, pode até acontecer porque nada é impossível, nada é improvável nesse aspecto, mas, porra, o Google ele fez isso com muita gente, ele tá bem vacinado. Tu acha que ele tá num caminho rápido o suficiente para ele não sumir nessa equação? Cara, eu vou até fazer um bold statement, né? Tipo, cara, eu acho muito difícil o Google perder essa batalha. Eu gostaria que o Google sofresse um pouco mais, né? Para perder um pouco do monopólio. Mas se você olhar as informações, o Google é a única empresa que ela consegue fazer as 3 camadas, né? Eles são os detentores aí de fazer hardware, eles conseguem fazer o hardware, eles fazem o software e eles têm a camada que atrai o usuário. É diferente da OpenAI, que tem o modelo e tem a interface, mas eles não fazem o hardware. Aí você pega a própria NVIDIA. Cara, a NVIDIA tem muito hardware. Aí eles compraram a tal da Groq, que faz um pouco do software, tem um LLM lá. Mas eu acho que eles, diferente da Apple, diferente da Meta, são os únicos que dominam as 3 camadas, que é o hardware, o software e a audiência. Então eles estão muito bem posicionados. E o Google é o pioneiro na parte LLM, né? Então, quando você vai estudar um pouco de como a OpenAI foi criada, inclusive, depois do ChatGPT, eles usaram todas os papers e os documentos que a Google tinha colocado publicamente, não deu tanta ênfase. Então, foi triste a Google não ter tomado, mas, cara, eles são os criadores dessa parada. Eles dominam isso aí já muito bem. Já tá no DNA da empresa, eles só não usaram, não tinham enxergado este caminho. A galera esquece que Google é Alphabet, né? Então, assim, eles têm a indexação, eles têm o YouTube para vídeo. Muita informação, exato. Tem muita informação. E é um tipo de informação que outras não vão ter o acesso da mesma forma. A volumetria de dados que eles têm, como se disse, o YouTube, a volumetria de imagens, o índice de busca, para eles treinarem o modelo deles. Pô, o que a OpenAI tem de base de treinamento? Quase nada. Aí, vai comprar o Pinterest para poder treinar a imagem. Beleza, o Google, cara, já indexou tudo, meu amigo. Ele já pegou tudo. Aí quem vai ter de vídeo? Aí quem é o grande concorrente em vídeo? O YouTube tem lá o Shorts e tem tanto conteúdo curto quanto conteúdo longo. O Instagram tem basicamente curto. O TikTok tem basicamente curto. Não tem um sério concorrente que possa treinar tão bem, ter grana em caixa, que é uma das coisas que o Google tem, e ser dono de hardware. Então, eu acho que eles têm os 3 pilares para perpetuar por mais alguns anos. Eu gostaria muito de estar errado. Deles tomarem um susto, para pelo menos ajustar, né? Talvez o mais próximo ali de brigar com eles no médio prazo seria a xAI lá do Elon Musk, que eles têm também a mesma linha. Eles estão
fabricando agora os chips deles, o software, o hardware deles, eles têm o software, o treinamento da LLM, eles têm com que treinar dentro do X, e por isso que ele continua estimulando lá. E ele tem, talvez, uma coisa que o Google não tem, que é a possibilidade, e aí viajando na maionese aqui, que é o grande away do momento, que é o treinamento das IAs usando no espaço, que é nos data centers no espaço, que é o foco dele, é botar no espaço, porque a gente vai ter acesso à energia, né, do sol o tempo infinito, e o gasto para o treinamento fica muito mais barato. No espaço não é calor, né? Então, assim, eu acho que eles têm uma posição ali de médio e longo prazo melhor do que a Google. Assim, a Google vai ter que começar a fazer o servidor no espaço também, ou arrumar um jeito de resolver o problema de energia, Ou né? comprar alguém que já tá fazendo isso, Exato, né? sei Porque lá. o playbook deles é esse também, né? Sei lá, a empresa do Jeff Bezos, uma pequena Amazon, né? Blue Space. Então, mas eu acho que tem eu acho que eles são que... no meu olhar, que mais no médio prazo eu falo, cara, esses caras vão brigar, assim. Talvez eles acertem primeiro. Assim, de engatar. É. É justo, é justo. Mas eu tô contigo Cenas nessa. do próximo capítulo. Seria bom eles tomarem um sustinho um pouco maior pra melhorar um bom pouco. pro mercado, entendeu? Total. Porra, e eu achando agora que a Bing ia voar. Coitado dos caras da Microsoft, cara. Eu queria, viu? Eu queria que eles tivessem acertado. Agora que a Bing ia voar, né, cara? Mas, Beto, chegou um momento fatídico. E eu não tô seguro em relação a essa resposta, não vou mentir, mas a gente tem que entender das duas histórias, qual que é a verdade e qual que é a mentira. Seja a história de que ele chegou e conseguiu um contrato de 50 mil, em alguns bons anos atrás, poderia chegar em 70, que, assim, ela Mas é eu plausível, acredito nisso. ela é plausível sim, porque a gente sabe como as pessoas subestimam quanto Sim, deve sim. cobrar pelo seu serviço. É só porque a gente não É entrou uma muito história no muito escopo real, do serviço. assim, é uma história muito real, assim. E aí tem a segunda história, de onde surge o nome da Ó, agência mestre, né? Eu vou te dar duas direções aqui, você vai escolher uma. Ixi, eu não gosto de escolher, não. A Mas primeira é que uma é absurda demais pra soar verdadeira e... Olha a cara dele. Tô olhando pra ele. Maquinado, Eu tô olhando pra ele. Ele veio preparado. escolhido pra confundir a gente, e uma muito crível pra ser óbvio. Uhum. Então talvez a verdade esteja na história do mestre. Talvez a história esteja... Sabe o que me pegou, assim, da agência mestre? Cara, Ele Desde não sabe, não lembrar 2000 e? de um. 2008. 2008, bicho. Faltou só um mestre. E aí eu começo a achar... Aí é Faltaram chapéu... dois mestres, Não, né? aí Foi eu- o que eu fui criar. Então, mas eu começo a botar chapéu de alumínio que fala assim, às vezes o cara não falou um que é só pra confundir a Isso. gente desconfiar. É chapéu de alumínio. Ele falou assim, "Ô, faltou um aqui, talvez exatamente. na malandragem. Só que o nome da agência mestre, ela faz muito sentido nesse contexto, mas ela também faz sentido em vários outros contextos, porque mestre é um Eu até excelente pensei nome quando ele falou pra do isso, né? mestrado, eu falei, se ele concluiu o mestrado, Eu não concluí. ele pegou depois do mestrado e falou, pô, vou fazer uma agência mestre, porque agora eu sou mestre. Ou não, né? Como eu não terminei o mestrado, como é que me chamam Eu vou de me mestre? autodenominar mestre. mestre É uma boa, eu não tinha pensado nessa. É um ângulo, né? É um ângulo. Putz, cara, eu tô bem... Mas assim, sabe qual que eu vou entrar? E agora vai ser por questão de princípios, tá? Princípios, Beto. Vai. Eu vou escolher a primeira, que é para criar aqui um bold statement, que sim, é possível, dependendo do seu serviço, cobrar um valor decente por ele e não ficar na migalha. Essa é a verdadeira. Eu acredito tanto nisso que eu vou dizer que essa é a verdadeira por questão de princípios, mas não por tanta certeza que a outra é falsa, tá? Entendi. Então eu vou contigo, porque de manhã você foi na minha e a gente ganhou. É, mas daí tu acabou de botar a pressão, que se tu for na minha e te perder, também tá de sacanagem. Mas é por questão de princípio. Eu vou na primeira porque é isso. As pessoas têm que entender que, às vezes, elas estão cobrando muito barato pelo que elas entregam, tá? Vamos nessa, então. Ele tá abrindo um negócio da mestre agora, Beto e Ramos. Eu falei que eu ia mostrar. Ele pegou o celular pra mostrar todos os mestres ali. Eita. Falei que eu ia mostrar, não falei? É. Promessa, Vai né? ter o mestre Shifu do Kung Fu Panda. É, pode ser. E eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Mas que assim, estão enquanto, em casa, ó. enquanto tá abrindo, sabe que eu achava que era agência mestre antes, porque eu nunca pesquisei exato o nome? Porque dentro do storytelling, o mentor, o mestre, é uma figura que faz muito sentido para uma Sim, agência. sim, eu de acredito. guiar o herói durante a jornada e etc. Eu sempre atrelei a isso, assim, a agência mestre de alguma maneira. Código de cultura, de verdade, ó. Aham. Tá, justo. Tá Então lá temos todo aqui, ó. mundo. Temos. O ancião. Mestre Miyagi, Mestre Kami, Mestre Yoda, O Yoda, Mestre dos pô. Magos, Mestre Splinter, Mestre Ancião. O que faltou é o Mestre Ancião do Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu Sim, sempre sim. deixava ele, eu gostava muito, né, do Seiya Aham. e tudo mais. Isso aí, acho que na TV Manchete, né, Aham. que a gente tinha. Então, faltou esse e, se eu não me engano, E o o Mestre Yoda? Splinter. Não, foi o Splinter. O Yoda era um dos que tava no hype na época, né? Querendo ou não, acho que tava na época dos...
daqueles Devia 3 tá nos vídeos, aqueles 3 vídeos iniciais que foram feitos depois, né? É, Mais então, ou menos os nessa três época. Tava bem primeiros no filmes hype. que eram depois, isso aí mesmo. É. Então, o Mestre Miyagi também fez a nossa geração com o Daniel San, né? Todo mundo querendo aprender karatê. Cara, eles são literalmente, fazem parte do nosso código de cultura. Não sei o quanto a galera de casa consegue ver aqui, mas tem todos A gente os três pede A gente coloca na tela Vocês aqui pra colocam, galera então, ver. Os 6 mestres, que são os 6 valores, representam os 6 valores: Mestre Miyagi, Mestre Kami, Mestre Yoda, Mestre dos Magos, Mestre Splinter, Mestre Ancião. E cada um deles, cara, pra vocês verem como é importante, eu vou dar a oportunidade de vocês mudarem, tá? Se vocês quiserem, sabe? Eu tenho certeza disso. Mas você Cada tem. mestre, a gente extraiu uma frase falada pelo mestre para representar um dos nossos valores. Então, um valor que a gente tem de foco em resultado veio do mestre Splinter. Não se vence um desafio com o corpo, mas com a mente. Ele disse isso nos quadrinhos, né? Depois a gente tem melhoria contínua, onde um dos mestres, aqui ó, o mestre Miyagi falou: primeiro aprender a ficar em pé, depois aprender a voar, a lei da natureza. Aí vem cliente em primeiro lugar, outro valor nosso. Vem agora o mestre dos magos. Quando tudo parecer perdido, procure o que reflete, o que são e aquilo que mais desejam, focado na experiência do cliente. Depois, criatividade. A gente trouxe aqui o mestre Kami. Se pudéssemos vender todas as nossas experiências pelo que nos custaram, seríamos todos bilionários. Ele falou esse tipo de coisa. Sem mimimi, que é um outro valor, né? Não tem que ter reclamação, tem que fazer o trabalho. Aí vem mestre Yoda: treine a si mesmo para que possa abandonar tudo o que tem a perder. E o último aí, mestre Lover: trabalhar amando o que você faz todos os dias. Vem o mestre Ancião com: nós todos temos somente uma vida para se levar dignamente, por isso é tão apreciada e tão sagrada, e por ela devemos dar o melhor de nós a cada instante. Então, cara, para vocês entenderem o quanto importa isso para mim. Bons Vocês valores. querem trocar ou não? Eu sou um homem de princípios, Beto. Eu tenho que ficar pela minha escolha, eu acho que tá? agora, mais ainda, eu não troco. Agora? Agora Sabe que tu não troca. comprovei? É. Porque significa que os mestres são verdade. Se toda a história é outra questão. Né? Exatamente. Boa. Vamos Então- ficar na primeira opção? Vamos. Primeira opção. A primeira opção Vocês acham que ela é o quê? é verdadeira. Verdadeira? É. Vocês acham que eu Eu de acho. verdade? Eu esse acho que é contrato desse verdade. jeito? Eu acho que é verdadeira. É? Eu Vocês falei, eu sou um cara de princípio. Aê, Beto! É isso, cara. Ai. Mas eu tô feliz de ter acertado, porque é isso. bom. Às vezes a gente tá cobrando barato. Às vezes você tá cobrando barato pelo que você entrega. Cara, e é a história do jeitinho que eu contei pra vocês. Saí com aquela sensação mesmo de, cara, eu cobrei barato, assim. E foi uma das poucas vezes na história da Mestre que eu fiz uma oferta que eu achava que eu não valia tudo aquilo, coloquei a mais, o cliente topou e basicamente falou: cara, achei que tá pouco, né? Eu acho que se eu tivesse falado os 35 mil que minha planilha tinha dado, que já era muita grana, Ele não teria fechado. eu talvez não teria fechado. Aquele diretor talvez tenha falado: cara, beleza, obrigado, eu vou dar uma pensada, que ele talvez não estava acostumado com aqueles valores. Talvez ele olhasse e falasse: não, é muito barato. É, isso será é que- estranho. Sei não, né? será que vou entregar? Vai ser... Não, será que tem qualidade? Porque quem cobra muito barato também passa essa imagem, às vezes, de que não tem qualidade. É, exatamente. E a história dos mestres, acho que você pegou um pouco do gancho. A gente criou a mestre, a única parte que não é verdade é a origem. A gente usa os mestres, né? Foi um gancho da nossa cultura. E são mestres que eu gosto, literalmente, estão conectados a mim. Todos que eu assisti, brinquei, tudo de alguma forma. Mas a história de mestre é pela nossa linha de ensinar o mercado. Legal. Desde legal. o começo, antes de ter a mestre, eu tinha um blog de SEO, chamava SEO Dicas. Ah, legal. Então a gente fazia lá um ensinamento, e eu também, um pouco antes de ter o meu próprio negócio, eu ensinava muito em fórum, né? Épocas dos fóruns lá, blogosfera da vida, né? Na boa, tenho muita saudade. Cara, que você ia lá, ajudava a galera por ajudar, entendeu? Outro dia eu pensei: se eu criasse um blog na moda antiga? Assim, Né? Raizão, né? Blogspot, hoje brabo. acordei, tomei café, fui pro trabalho. Blogspot brabo, indexado no Terra. Ou imagina um fotolog, Ô, né? quê? Eu tinha umas Brabo. fotos minhas de cachaça, dia a dia, postar lá uma foto raizona. eu tenho saudade. Mas, cara, essa história dos mestres, né? E eles vieram depois integrar. Tem várias pessoas que olham e falam: nossa, nada a ver. E eu falo: cara, a empresa é minha, eu que fundei, vou Não, fazer do mas jeito que eu é- quiser e vai continuar sendo do Mas nosso dá, estilo. Né? dá identidade pra empresa. eu Às acho vezes que as dá pessoas olham e falam: identidade. nossa, nada a ver. Aí quando tá construído e conversa com você, aí todo mundo fala: nossa, visionário. Então, É sempre, o esse contexto é o que e muda são o... mestres que, cara, no final das contas, ensinaram seus discípulos de algum jeito. E é meio que a gente faz, né?
a gente usa o nosso conteúdo, usa o nosso conhecimento para ajudar o nosso cliente e ajudar o mercado. Mas os bons vendedores, principalmente de serviço, eu vejo muito que eles usam essa estratégia do storytelling mesmo, da jornada do herói, que tipo assim, eu não sou o personagem principal disso que tá acontecendo, você é. Eu tô aqui para te guiar nesse caminho e te dar os melhores caminhos, mas quem vai ter que correr, suar, batalhar é você. Eu só tô aqui para te ajudar, se tu cair eu te levanto e eu te ensino o melhor jeito de fazer isso. E é um jeito muito, se bem entregue, muito genuíno de como deve ser um serviço, porque a agência não é o protagonista, a gente não é o protagonista, o cara tá vivendo a vida dele e naquele momento ele é o protagonista, né? Isso aí. E eu imaginava que era por isso, inclusive. Muito bom, muito bom. Mas ótimo, ótimo. Cara, mais uma, Beto. Pra conta? Muito, acertamos. Pra conta. Hoje pra conta, tudo nosso. Show. Porra, eu tava com uma parada assim, do Ricota a gente tinha que levar. Levamos, acertamos, tudo certo. Então, se você foi mentorado... Não menti tão bem, tá vendo? Vendedor honesto é foda, cara. Não. Tu tá diminuindo a nossa investigação aqui. Os caras Sherlock Holmes aqui. Nosso trabalho. Então, assim, se você já foi mentorado pelo Ricota e você participou do programa e a gente errou, olha aí, ó. Olha aí. Mas, cobra cara, dele. A gente tá indo pro final agora. Eu queria muito que tu falasse com a galera que tá assistindo pra, assim... Onde que eles te encontram? Onde que eles encontram a Agência Mestre? Que projetos que tu tá envolvido? Que a galera pode se interessar? Eu acho que é um bom momento para trazer isso mesmo, assim. Bom, então falar aqui pra câmera, primeiro agradecer vocês aí que ouviram o podcast até o quase finalzinho, continue com a gente aqui, não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, ativa a notificação, né? Tem o hack do de vez em quando o YouTube tira a notificação, garante aí que o seu sininho confira lá se Confere ainda tá aí, inscrito. Deixe seu comentário falando que foi o melhor episódio dessa... Não é mais temporada, né? exatamente. Isso aí, né? De todos os tempos, vamos colocar assim. Mas assim, cara, se você quiser acompanhar meu trabalho, normalmente é Fábio Ricota com 2 T's, praticamente em todas as redes sociais, tirando TikTok, que tem um ponto no meio, tive que colocar, porque eu criei uma vez, perdi o número, a conexão, e ficou Fábio.Ricota. Mas pode me acompanhar no Instagram, tem conteúdo toda semana, TikTok também. No YouTube eu faço lives e costumo fazer, depende de quando você tá gravando, tá vendo a gravação aqui, mas normalmente às terças-feiras, 10 horas da manhã. Achei que ele ia falar sexta. Né? Eu ainda vou colocar na sexta-feira, só pelo hobby, assim. E, cara, esse ano tá sendo um ano de produção de conteúdo. Eu quero levar meu conteúdo mais para mais pessoas, para ajudar mais o mercado, para as pessoas me conhecerem. Além da Agência Mestre, se você precisar de uma agência de marketing digital, eu sei que passaram agências brilhantes por aqui, mas eu vou vender o meu peixe, claro. né? Se você precisar de uma agência séria, que tem legado no mercado, que tem track record, né? Que você foi com a minha cara e, cara, o nosso trabalho é assim todo dia. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas normalmente a gente acerta mais do que a gente erra. E vai lá em agenciamestre.com. Eu também tenho um projeto chamado IA na Prática, que é um treinamento para ensinar as pessoas, de fato, a saírem do absoluto zero e conseguirem utilizar a inteligência artificial mais voltada ao marketing e vendas, né? Que é onde eu domino, onde eu quero estar. Não é muito de gracinha fazer bebê falante, mas no final das contas isso aí pode ser legal, você pode fazer. Mas eu quero ensinar você a ganhar dinheiro e potencializar a sua empresa, seus times. Então, é um projeto muito legal. Eu também tenho um evento chamado Imersão Mestre, onde a gente ensina donos de agência a conseguirem faturar mais e depois tem a nossa mentoria chamada Mentoria Mestre também para ajudar esses donos de um jeito mais próximo. Então são os projetos que eu estou envolvido. Todos surgiram dessa capacidade de melhorar a minha gestão, liberar o tempo, porque eu tenho uma equipe formidável trabalhando comigo. Agradecer o meu time, que se eles não estivessem fazendo um bom trabalho, eu não poderia estar aqui hoje. Então se eu estou aqui sentado é porque eles estão fazendo um bom trabalho. A Agência Mestre não é só o Ricota, né? Com certeza. Se tem uma coisa que não é mais, né? Não é só o Ricota. Eu acho que é assim que a gente perpetua ao longo dos anos. Pra gente estar aqui depois de 16, 17 anos, é só montando um time bom, um time que confia no que eu tô fazendo do outro lado, que eu confio no lado deles. E se for a oportunidade de você estar em um dos nossos projetos, seja na agência, seja na imersão, na mentoria ou no meu curso de IA no IA na Prática, cara, vai ser sempre um prazer. E também se inscreve lá no meu canal. Aproveita a hora que terminar aqui, vai lá, procura Fábio Ricota aqui no YouTube e vai lá se inscrever. Aí, inclusive, a gente deve ter colocado aqui em algum lugar para ir direto, para a pessoa nem sair do YouTube, que daí a gente sair bem com o YouTube também, já vai para ti também. Mas eu quero só reforçar que, assim, todo dinheiro investido em educação, ele é bem investido. Então, assim, vale a pena entender, vale a pena pesquisar e ir atrás. Se gostou do papo, provavelmente você vai gostar muito dos cursos também, né, cara? Porque essa é a vibe do Ricota. E assim, só gigante veio aqui. Só gigante. Só gigante mentorado por ele. Assim, todo mundo era gigante. Era gigante. E mais da metade disparado, uns 80% dessa galera já teve um momento escutando o Ricota pra isso. Ou chegava e falava, e o Ricota? Rolou essa cobrança. Mas, cara, muito obrigado mesmo por ter aparecido.
a gente conseguiu se fechar, não importa em que momento, cara, te ter aqui no programa, ter esse marco pra gente é muito importante pro projeto, o que ele representa, e tu estar aqui nesse momento pra gente é muito importante. Muito obrigado mesmo por ter aparecido, pela zoeira, pela risada, pelo aprendizado, de verdade, obrigado por ter aparecido no programa, cara. Muito obrigado. Vai ter segunda edição, vamos ver como é que vai acontecer, vai ter uma segunda edição. Não esquece de comentar, hein? É isso aí, preciso de views. Aquele especialzinho de 5 horas. O quê? Especialzinho de bermuda e chinelo, né? Que daí é descompromissado, deixa rolar. Bom demais, obrigado, Valeu, cara. Valeu, obrigado. Betito, muito obrigado por mais um programa, tamo junto. E você que tá nos assistindo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que tenha sido tão interessante pra vocês quanto foi pra gente desse lado. E claro, eu te espero no próximo programa.